apresentar, né? Você pode começar, Marcelo. Oi, gente, tudo bom? Hoje é dia 28 de novembro, estamos aqui fazendo a capacitação online para o Grupo Vital Júnior, que é a empresa júnior da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Estamos muito agradecidos pelo convite, né? E queremos hoje estar um pouquinho apresentando sobre o projeto Equilíbrio Rural, sobre os nossos workshops de liderança, né? Eu sou Tatiane Godoy, sou coordenadora do Equilíbrio Rural e coordenadora do Papo de Equilíbrio. E hoje estamos aqui a Bianca, que é psicóloga da CAST, também vai estar participando com a gente. Fala aí, Bianca. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Um pouco diferente para mim, mas muito bacana. Espero contribuir. Muito obrigada. E... Calma aí, gente, eu me perdi agora. Eu caí? Não, respondem aí, porque eu sumi no mapa. Tá por aqui ainda. Ah, tá aqui. Tá, voltei. E o Vinícius também, que é o nosso presidente do Papo de Equilíbrio e coordenador de stage do Equilíbrio Rural. Se apresenta aí, Vinícius. Olá, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. A Júlia também está aqui com a gente, que ela já é conhecida por vocês da Vital, né? E a Júlia que foi responsável por esse intercâmbio, que é a nossa adjunta financeira do Papo de Equilíbrio também, do Equilíbrio Rural. Fala aí, Júlia. Oi, gente, tudo bem? Estou muito feliz de estar acontecendo finalmente esse encontro. Espero que seja muito proveitoso para ambos os lados. Eu também. E vamos estar dando início, né, a nossa parte. Gente, vocês podem interromper qualquer hora, falar, porque às vezes a gente vai cair, né? Se eu ficar, tipo assim, muda muito tempo, gente, porque eu caí, porque geralmente eu falo muito, tá? Então, e sem luz fica difícil. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente vai apresentar rapidamente o projeto, a gente vai falar um pouquinho sobre intervenções e terapias assistidas com equinos versus ecoterapia, como que é a base teórica que a gente faz os workshops de liderança, que é o ciclo de aprendizagem experiencial, de Covey. A Bianca vai falar um pouquinho de liderança, discriminação entre liderança e chefia, os tipos de liderança. A Júlia vai falar um pouquinho sobre comportamento equino e o Vinícius vai falar como que os cavalos nos ensinam sobre a liderança, que é o que o pessoal mais pergunta, né? Próximo. Isso aí, vamos lá conhecer o Equilíbrio Rural. E nós somos um grupo de pesquisa, um cadastro no CNPq como Equilíbrio Rural, intervenções transdisciplinares assistidas por equinos. O que seria isso? São diversos profissionais de diversos cursos que trabalham em conjunto para a realização das atividades. Então, não é multidisciplinar, cada um na sua área, vendo a sua, especificamente, tipo, fisioterapeuta, na ecoterapia, vendo só a questão motora. Não, a gente trabalha nessa questão de todos estarem cientes de tudo que está acontecendo ali na atividade. E com isso, os nossos trabalhos envolvem os discentes da Rural e docentes, os técnicos administrativos, e a gente estuda o cavalo como facilitador de desenvolvimento humano, contribuição para a saúde mental. Próximo. Agora, nós como um projeto / empresa, temos a nossa missão, visão e valores, né? E é legal a gente trazer isso aqui porque... Como um grupo, a gente não tinha muito uma missão definida, nem os valores definidos, e com isso a gente se perdeu muito. Então, era cada pessoa que estava na frente trazia a sua missão, trazia o seu valor, e sem ter algo fixo ali, foi difícil. Daí, a gente pediu, eu conversei com a professora Valéria, né, a gente estava estudando, né, que eu sou pós-doutoranda em psicologia.
e sou médica veterinária, né? A gente estava estudando um pouco o livro, acho que foi do Schein, de cultura organizacional, e a gente viu as questões de missão, visão e valores, e a gente pediu para ser feito um estudo, daí veio um grupo de cultura organizacional e fez uma enquete com as pessoas, fizeram todo um estudo lá e viram realmente que a gente estava meio perdido nas missões, nos valores e até na visão do grupo, e depois a gente sentou e fez essa missão, visão e valores. Foi agora, recentemente, que saiu, né? Então, a missão é promoção da saúde e bem-estar dos humanos e dos equinos, baseado na ética, no conhecimento científico, no contato com a natureza, por meio das intervenções assistidas com equinos. Próximo. Os valores: promoção do autoconhecimento, o diálogo emancipador, a valorização da singularidade, que cada um é único, cada um é singular, né? Tanto humano quanto animal, então cada animal tem a sua singularidade. O conceito de saúde integral ou saúde única, no qual nós trabalhamos o todo, então nossas atividades são em meio à natureza, a gente trabalha a questão do ambiente, do humano e do animal. A transdisciplinaridade, que a gente já comentou sobre, né, que é o nome do grupo. A inclusão social, então a gente trabalha com também, apesar de não ser o foco, pessoas com deficiência ou necessidades especiais, mas nós trabalhamos a questão de inclusão, a visão ecossistêmica, o respeito à vida, a inovação e a liderança horizontal, ou liderança humilde, que no questão que a gente trabalha a questão do... Cada um pode falar, dar opinião, né, e a gente trabalha junto ali aquela questão da liderança. A visão, eu achei muito legal essa visão, ó. Tornar-se um centro de referência pioneiro em intervenções assistidas por equinos, liderando inovações, ampliando o acesso à produção científica e transformando vidas. Então, que a gente pretende ali se tornar um centro de referência. Próximo. Então, o projeto foi criado em 2017 pela professora Valéria e a professora Andresa e a professora Ana Paula. Ele veio da ecoterapia, então a ecoterapia do professor José Ricardo, na verdade, esse grupo que fez o equilíbrio rural, ele era da ecoterapia junto com o professor José Ricardo, mas a professora Valéria sentiu essa necessidade de uma maior atuação da psicologia e da saúde mental, e com isso foi realizado essa criação, né, do projeto. E hoje nós estamos aqui, então a ecoterapia é somente para crianças e pessoas, né, com deficiência, e ela viu que não seria só pessoas com deficiência, daí criou-se para atender os alunos e as necessidades de estresse dos alunos. Essa foi a primeira vertente da criação. Próximo. E a gente vai falar um pouquinho de intervenções assistidas e terapias com equinos e ecoterapia. Pode passar. É bom a gente trazer um pouquinho aqui as intervenções, né? O que é diferente da intervenções e ecoterapia? A ecoterapia, ela é da ANDE, a ANDE, Associação Nacional de Ecoterapia, lá em Brasília. Então, ela é uma terapia que foi... como que fala o nome? A palavra, ela é chancelada, então aquela palavra tem direitos, né? E para a pessoa eu tenho um centro de ecoterapia, eu tenho que fazer um cadastro na ANDE, e daí nesse cadastro a pessoa consegue essa chancela do centro de ecoterapia. Então tem toda uma lei, e tem agora em 2019 ou 2018, não lembro direito o ano, mas teve uma lei aprovando a ecoterapia, né? E ela, na lei, você vê que ela é para pessoas com necessidades especiais. Enquanto que as intervenções assistidas por equinos, que vem do ramo das intervenções assistidas por animais, ela ainda não tem uma lei vigente no Brasil. Tem algumas associações internacionais que têm normas e diretrizes a serem seguidas, mas no Brasil ainda não tem. Então, na ecoterapia, você tem que ter o fisioterapeuta, o psicólogo e o médico, como os profissionais que assinam para a criança ou adulto que tiver problemas, necessidades especiais, fazerem essa intervenção. Então tem que ter esses 3 profissionais. Nas intervenções assistidas por equinos não precisa, vai depender do que você quer, né? Pode pôr para o próximo, Vinícius.
E as intervenções, elas vão ser vivências, pode ser de observação, aproximação, e vai desenvolver ações terapêuticas, educacionais e recreativas. As recreativas, né, porque hoje teve alguns consensos de mudanças, e nessas mudanças, o que a gente trouxe, né, que seriam nomeadas como intervenções assistidas por, no caso, terapias, então pode ser psicoterapia assistida por equino, educacional, tem 3 ramos, que é o desenvolvimento pessoal, as organizações e a educação, que são aprendizagem assistida por equinos. E tem o ramo do horsemanship, que vem os esportes adaptados. Então, a gente não vai entrar muito aqui, que não é o nosso foco, mas só para falar que é diferente a ecoterapia. E não necessariamente na intervenção tem que haver montaria. Já na ecoterapia, a premissa é que o paciente esteja montado e aquele movimento do cavalo vai fazer a ação terapêutica. E precisa do laudo médico, precisa do laudo do fisioterapeuta e do psicólogo para ele participar. Então, nas intervenções já não tem essa regra, porque vai depender de qual o foco que a gente está. E qual o foco que a gente trabalha hoje? A gente trabalha com o foco, né, nesse caso eu aqui, aprendizagem assistida por cavalos no desenvolvimento pessoal. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de alguém da área que tem. Então, a gente tem a Bianca aqui, que é psicóloga, que mexe muito com a questão de liderança, já deu cursos. Então, a gente traz aquele profissional da área e traz aquele setting para fazer as atividades. Mas não é terapia o que a gente vai fazer agora com vocês, tá, gente? Pode ser até terapêutico, mas é visando realmente o desenvolvimento pessoal. Alguma dúvida? Pode passar para o próximo. Pode escrever aí no chat. Eu não vou ler, não, mas pode escrever que alguém lê. O público-alvo, então, pessoas que buscam desenvolvimento pessoal, ou profissional e autoconsciência, né, no caso que a gente está fazendo agora. Próximo. Essa é a nossa equipe, o Vinícius é presidente, a Letícia é vice-presidente. A gente tem tanto diretorias administrativas, financeiras, científico, marketing e mídia, pode passar. Aqui o pessoal do apoio, pode passar. Vinícius, a Júlia está no apoio ali financeiro fazendo o quê? Não sei, né, coitada? Sim, a gente junta, mas tudo bem, a gente copia. Por isso que a Júlia perguntou, agora entendi a pergunta. Aqui a gente tem nossa equipe profissional, então a gente tem hoje, eu sou médica veterinária, a professora Valéria, psicóloga, a Bianca, psicóloga, tem outras pessoas na equipe, né, a Ana Paula e a professora Andresa da veterinária, que são médica veterinária, a Marta, que é bióloga, o Jorginho, que é chefe de setor, também participa. A gente tem uma psicopedagoga nessa parte de aprendizagem, né, que é a Fran. Os cavalos, a gente tem 5 cavalos, que é o Bicinto, Arizona, Petros, Vinícius e Veloz. Tudo Mangalaga Machadora. Próximo. Menos o Petros, gente. Petros não é Mangalaga Machador, não. Foi evoluído, né? Ele é piquira, esqueci. Ele foi adotado, ele é adotado. Porque é inclusão, né? Tem que trabalhar na inclusão. Então, foi adotado. Tem que ser uma pessoa diferente. E aqui as atividades do projeto que a gente oferece hoje: aprendizagem assistida para o público interno, psicoterapia também para o público interno e externo. A gente abriu esse período, né? Próximo. Então a gente tem os nossos cursos e workshops. A Bianca, ela trabalha na saúde trabalhadora e a gente ofereceu esse período 4 workshops, né, Bianca, de cuidado das relações. Foi muito legal, a gente visando esse desenvolvimento pessoal, visando o ambiente de trabalho. Não necessariamente a liderança em si, mas acabou vindo tópicos, né, de liderança, porque sempre que você você acaba sendo líder de alguma coisa, mas o foco foi o cuidado, então foi ótimo. Bianca acabou de defender o doutorado dela em civilidade, cuidado nas relações, então a gente trouxe isso aí. Próximo, Vinícius. A gente prepara os nossos cavalos, a gente fez até acupuntura hoje, a gente faz acupuntura periodicamente, exames clínicos mensais.
Domos e treinamentos, né? Tudo que a gente faz ali, os cavalos já estão treinados, então se for introduzir algo novo, né? A Júlia até falou assim, vamos ver um drone. Eu falei assim, se a gente não treinar antes, no dia eu não coloco, porque tudo a gente tem que passar treinamento. Então os cavalos, eles são habituados. O Vinícius fez até com a gente o IC, né, Vinícius? A gente fez o treinamento, a gente pitou eles com cheiros diferentes, nos 5 sentidos, então todos eles cavalos são treinados, mas é lógico que eles são cavalos, eles são presas, pode sair, voar, correr, então mesmo com todos esses preparos a gente tem noção dos riscos e por isso que no dia a gente vai ter um termo de risco, tá? Para vocês assinarem, mas é básico, a maioria já mexe com cavalo, né? Pra quem não mexe com cavalo, mexe com boi, a gente também está acostumado, a gente vai dar as orientações iniciais. Próximo, Vinícius. Gente, eu tô falando rápido aqui porque a gente perdeu um pouquinho de tempo no início, mas se vocês quiserem parar e falar, tá? Porque tem muita gente ainda que vai falar aqui, então eu tô acelerando aqui. Então a gente vai falar um pouquinho da aprendizagem experiencial, que é a base teórica que a gente usa nos workshops como vivência, né? Com os cavalos. Próximo. Então, queria saber, vocês já ouviram falar sobre aprendizagem experiencial? Sim, não? Respondem. Eu não. A Alessa não. Também não ouvi. Também não. Então, na aprendizagem, lá, tem vários tipos de aprendizagem, né? Quando vocês forem estudar lá, não sei se vocês vão estudar um dia, né? Sobre aprendizagem, o David Allan Cove, lá em 1984, fez um estilo de aprendizagem onde que não é só você, porque tem aquele aprendizagem que você vai, decora e vai fazer a prova. Daí, depois de uma semana, o que acontece? Esquece, né? Já era. Eu não lembro das minhas provas de faculdade, não lembro mesmo. Não lembro de jeito nenhum. E a aprendizagem, ela tem um ciclo, né? Para você ter uma concretização. Então, baseando nesse ciclo, e esse autor, gente, ele é muito legal, porque junto com uma outra autora, que é a gente vai falar a Karen, eles fizeram aplicaram esse ciclo numa experiência com um workshop de gestão, né, entre colaboradores. Mas, falando um pouquinho sobre, né, o que ele fala? Para a gente aprender, a gente precisa passar por uns ciclos, e esses ciclos, às vezes, passam dentro, ao mesmo tempo. Não é tipo assim, agora eu preciso ter experiência concreta para aprender. Não, você está sentindo, ao mesmo tempo você está observando, e às vezes você está sentindo e está fazendo uma observação reflexiva, aqui o próximo amarelinho, e depois do observar reflexivo você pensa, faz uma conceitualização abstrata, no qual você pensa como que eu posso mudar, ou como eu posso aplicar isso que eu estou aprendendo, para depois vir fazer a experimentação ativa, o que vocês vão aprender ali no workshop, que a gente vai passar para vocês, vai ser a questão da autoconsciência, né, e vocês aplicarem do jeito que vocês acharem melhor dentro da vida profissional de vocês. Então, por exemplo, a Alessa é presidente ali, ela pode falar assim, poxa, eu acho que eu posso mudar a minha abordagem de tal forma porque eu vi que foi melhor, né? Então, essa experimentação ativa é o você fazer depois de que você sentiu, de que você observou e você contextualizou, né? Você pensou e você vai criar uma nova forma de fazer. Então, esse é o ciclo que a gente utiliza como base teórica, né? E lembrando que a visão, ela é holística, integrada, então a experiência e a percepção e a cognição e o comportamento, tudo junto. Então, não é igual, tipo assim, hoje em dia, né, você vai no oftalmologista, o cara só olha o teu olho, mas às vezes o teu olho tá ruim porque você não tá enxergando direito, porque você tá com uma diabetes, mas hoje em dia já tem essa noção, o médico vai e pergunta, né, você tem alguma outra doença? Por quê? Outros tipos de doença vão interferir, né? Então, o indivíduo não é um olho só, ele é um contexto, né? Como um todo.
Então, isso que a gente visa também na aprendizagem. Não é só aprender fazer aquilo, né? No caso, a gente faz aprendizagem com o manejo consciente. Então, não é só a questão do pessoal da vivência chega lá, eu sei manejar. Daí pega o cavalo e escova para lá, escova para cá, peguei o casco, acabou, foi embora. A gente visa outra questão. A pessoa ter noção do que ela está fazendo, rasquear de um lado e do outro, com uma mão e com a outra mão. Então, para trabalhar, a gente fala, vai trabalhar os dois lados do cérebro. E sentir. Porque às vezes o cavalo vai ficar um pouco estressado porque ele sente que você está estressado, né? Então, é sentir isso, é perceber. Às vezes o cavalo não quer entrar dentro de algum lugar e você está fazendo tão automático que você acaba, às vezes, usando a agressão para fazer com que o animal obedeça, porque você quer o resultado final, mas não vê o que está acontecendo, né? Então, essa questão também que a gente trabalha na aprendizagem experiencial de uma forma integrada, e com isso vai envolver reflexão, vai envolver experiência, vai envolver toda a relação do que vocês já aprenderam na vida. E é um processo pelo qual o conhecimento vem da experiência e continuamente é modificado por ela. Pode ir para o próximo, Vinícius. Senão eu vou ficar aqui meia hora falando, eu tô indo rápido. Tem muita coisa para aprender, a gente vai falar um pouquinho mais sobre aprendizagem no dia também, tá? Isso a gente podia disponibilizar aquele material que a gente fez para os professores, né? Descrito, dar uma ajustada, a apostila, agora que eu pensei, a gente não fez uma apostila, mas tá bom. É que é correria de final de período, tá, gente? Mas a gente vai disponibilizar essa apresentação também. E que eu tinha falado, né? Aqui, o Vinícius, o David, junto com a Karen, fizeram um artigo, a gente pode até mandar essas etapas da aprendizagem experiencial, o sentir, observar, o pensar, dentro de um encontro que foram com gerentes, com cavalos, e as pessoas falaram que através desse contato com o cavalo eles conseguiram aprimorar e se auto-perceber e verem os problemas das relações dentro do ambiente de trabalho. Próximo. E também, gente, vocês já ouviram falar sobre treinamento experiencial ao ar livre, conhecido como TEAO? Não, também não. Também não. Eu também nunca tinha ouvido, não. Quando eu fui fazer o pós-doc em psicologia, comecei a ouvir, né? Porque várias coisas. Por quê? Ele trouxe o James Moore, em 2013, trouxe dos Estados Unidos essa técnica para o Brasil. E é o quê? É uma empresa, junto com os funcionários, irem para um acampamento, irem para algum lugar ao ar livre e terem tarefas que eles precisam fazer com o mínimo de recursos. Tipo, tem um rio ali, a gente tem que passar de um rio de um lado para o outro, você tem que construir uma ponte. Então, vocês têm que trabalhar junto com os recursos que tem aqui para construir aquela ponte. Então, são situações desafiadoras, às vezes similares com o que eles possam desenvolver dentro do ambiente de trabalho, mas vão ser metáforas que eles vão aplicar para interagir o trabalho em grupo, para interagir essa questão do raciocínio, de como eu vou poder fazer, como que eu vou fazer com poucos recursos, né, principalmente, né, e facilita a memorização de soluções nos problemas apresentados. Então, isso é uma técnica que, se vocês pesquisarem no YouTube, tem bastante vídeo sobre essa técnica. Ela não precisa de cavalo, tá? Ela precisa só de um profissional, né, da área que entenda a técnica, que vai fazer essa relação, né, entre a dinâmica e o trabalho que as pessoas exercem dentro da unidade, né, que eles querem aprimorar. E essa dinâmica faz com que haja um aumento de interação entre a equipe, porque a equipe começa a conhecer melhor. São situações que muitas vezes não tem tantas tensões quanto situações de empresas, então eles conseguem desenvolver mais fácil soluções. Então é muito legal. E a gente traz essa experiência ao ar livre, por que não com os cavalos, né?
Então aí a gente trouxe esse conceito para aplicação dentro do cavalo, mas o conceito não é com cavalos, tá? Vou deixar bem claro. Próximo. Acabou? Ah, não, veio agora aqui. Então, só para a gente trazer um pouquinho. Então, alguns momentos, né, que a gente vai fazer observar. Lá, quando a gente chegar, a gente vai ter o momento da chegada, né? A gente vai observar. A gente vai ter um momento nosso, antes de falar isso aqui, gente, que a gente acrescentou, foi o momento de chegada das pessoas, né? Geralmente a gente pede para vocês, a gente vai fazer uma listinha no grupo, levarem alguma coisa para vocês mesmos estarem comendo ali. A gente faz um coffee break inicial, que a gente explica algumas regras de segurança, e depois, no final, a gente senta, conversa e faz o coffee break final. Mas como a gente não tem verbas, né, para isso, então é um coffee break comunitário. Cada um leva um pouquinho e a gente sempre multiplica ali, sempre fica muito bom, muito gostoso. O pessoal gosta muito mesmo. E quando a gente vai lá para os cavalos, a gente tem um momento de dar a comida para os cavalos. Gente, Tayane é nossa mestranda que trabalha também com essa parte. Oi, Tayane! Quer falar, Tayane, um pouquinho sobre a aprendizagem experiencial? Pensar, observar? Rapidinho, em 1 minuto. Oi, gente, muito prazer, boa tarde. Então, estou acompanhando, é que eu caí e voltei. Então, essa parte, a gente está na parte do observar, pensar, fazer e sentir. Se quiser falar sobre esses slides, pode falar, rapidinho, 1 minuto. Então, procura propor as atividades de acordo com o ciclo de couve, mas, como a Tati falou, ele vai acontecer de forma dinâmica. Mas nós procuramos fazer mais ou menos a mesma ordem, só que nós acrescentamos esse momento da alimentação, esse momento também de conversa inicial, que não estava previsto, mas nós percebemos, através de algumas pesquisas, que estava dando um ótimo retorno. E aí, nós propomos primeiro as atividades para observação, e a observação vai ser a base de todas as outras atividades. Por mais que essa primeira seja só observação, essa observação vai estar presente em todos os momentos. Depois nós vamos propor uma reflexão sobre aquilo que a gente está observando. Então, ao longo de todo o momento, a gente vai perguntar, mas e aí, como é que você se sentiu? O que você percebeu? O que foi mais fácil para você? O que não foi? E aí a gente vai percebendo que o que o outro viu é diferente do que a gente viu. E isso já vai levantando algumas informações. Depois nós vamos para a fase seguinte, que é da conceitualização abstrata, né, o fazer. E aí, no fazer, tá meio diferente, mas enfim. No fazer, a gente propõe os exercícios tanto de dinâmicas de grupo, quanto de dinâmicas com os animais. Os animais estão sempre envolvidos, direto ou indiretamente. E aí, a gente vai na prática propondo algumas atividades para conseguir... Desculpa, gente, começou a chover muito aqui. Eu só estou vendo cair o mundo. Não sei se vocês estão me ouvindo. Qualquer coisa me avisa. Estamos te ouvindo sim, estamos te ouvindo sim. Então, aí as nossas atividades práticas estão pensando em alguns atributos de liderança que nós elegemos a partir de algumas pesquisas, mas a gente sabe que não são apenas esses atributos que são estimulados, são vários atributos. E aí nós fazemos tanto essas dinâmicas em grupo quanto com os animais. E eu não vou contar muito para não dar spoiler, venham sábado, para vocês saberem como é que é. A Tayane vai estar com a gente sábado, gente! Agora tá oficial, hein, Tayane? Tá oficial, é oficial. E aí nós vamos depois para a parte da reflexão novamente. Porque nós vamos... na verdade, o fazer as atividades, não necessariamente a gente para sentir, a gente está vivendo. Então, a gente vai propor momentos em que vocês também parem para sentir a conexão com os animais, a conexão com o grupo, o que vocês sentiram ao longo daquelas atividades que nós propomos. Nós vamos fazer rodas de conversa. Essas rodas de conversa, reforçando o pedido da Tati, né, para a gente levar uma coisinha gostosa. Sempre costumo falar que quanto mais coisinha gostosa a gente leva, mais coisinha gostosa a gente come enquanto a gente fala. E nada melhor do que conversar comendo, né? Então, esse vai ser o momento da gente ter essa participação, dessa conexão em grupo, comendo também. Pode passar para o próximo.
E aí a gente finaliza esse momento do ciclo de Kolbe, mas sempre com ele elencando, né? Ele levando esse momento de reflexão do que a gente pode levar e aplicar dali para outros contextos da nossa vida. Por mais que a gente sempre vai focar no aqui e agora, e nós vamos falar muito sobre isso no sábado. Vamos focar no que a gente está fazendo. Mas e depois? O que aquilo que a gente fez vai contribuir para a nossa vida, no nosso dia a dia, e como a gente consegue aplicar isso no nosso dia a dia? E aí eu devolvo essa palavra para a Tati. Muito obrigada. Tayane, ela é psicóloga, está acabando o mestrado agora, né? Com essa parte, ela fez o projeto com o workshop capacitando os alunos, né, do equilíbrio rural, vai defender agora, eu sou co-orientadora dela, e é isso mesmo que a gente vai fazer, e eu passo a palavra agora para a Bianca. E muito obrigada a todos. Bianca, com você. Oi, gente, que legal estar aqui. E aí a minha ideia é a gente conversar sobre liderança, a diferença entre liderança e chefia, e pensar de forma mais aprofundada sobre os tipos de liderança. Pode passar, por favor. Quando a gente está falando sobre chefia e liderança, a gente precisa pensar nesse lugar de relacionamento, de influência, de contato, de conexão. Sempre a gente, como ser social que somos, nós estaremos envolvidos com alguém e aprendendo com alguém. Durante muito tempo se imaginou que a gente aprendia na nossa infância e que burro velho não aprende. Acho que vocês são novinhos, né? Vocês não têm esse ditado na mente de vocês, mas eu que tenho 46 anos, me lembro desse ditado, burro velho não aprende. E a neurociência descobriu que não, que a gente tem a capacidade de aprender, inclusive de nascer novos neurônios enquanto nós estamos vivos. Nós temos um berço de neurônios no nosso cérebro e que é estimulado quando nós aprendemos. E nós aprendemos por modelagem, aprendemos observando e sentindo as pessoas à nossa volta. A gente pode aprender alguma coisa cognitivamente, pegar um livro e sentar e decorar, ou a gente também pode aprender no dia a dia, na relação, no tete-a-tete, no que não fazer, no que fazer. Isso a gente aprende no relacionamento com as pessoas. Pode passar, por favor. Uma das funções, então, da chefia e do líder, em especial, é conseguir entender como aquela pessoa aprende e estimulá-la nesse aprendizado. Só que tem diferenças cruciais entre um e outro. O chefe, ele é posto, é um lugar de hierarquia, é um cargo. Então, no serviço público, por exemplo, onde a gente está, a gente tem alguém que, em alguns casos, são eleitos. A gente está em eleição de reitor, certo? A gente escolhe qual reitor vai ficar, mas a partir do momento que algum daqueles candidatos for eleito, ele vai assumir um cargo de reitoria. É um cargo que é dado a ele pelo nosso poder de escolha, mas que é posto, é pronto, é taxado. Completamente diferente da liderança. Existem chefes que são postos e não são líderes. E existem líderes que não necessariamente estão no cargo de chefia. Por quê? A característica primordial, ou as características primordiais da liderança, é justamente a gente conseguir fazer identificação com aquela pessoa, a gente conseguir aprender por modelagem com ela, e aquela pessoa exercer influência sobre nós. A gente pode até não perceber, ou não acreditar, ou não aceitar, mas o tempo todo a gente está sofrendo influência do meio ambiente que a gente está. O tempo todo. E aí vocês já viram que tem algumas pessoas que são... é chamado de liderança negativa. Se tem alguém que está num cargo e tem uma outra pessoa que pensa diferente, que puxa as pessoas para um lado diferente do que quem está na função de chefia está chamando, essa é uma liderança negativa. Mas será que realmente existe isso dessa forma? Ou será que a gente não está conseguindo, na verdade, gerenciar bem aquelas relações e fazer com que todos trabalhem a favor do que a gente tem por objetivo? Pode passar, Vinícius. Por favor. Então, quando a gente está falando de chefia, chefia é um lugar isolado. Chefia é alguém que senta no trono, chefe, não necessariamente, tá? Tô pegando aquele chefe bem caracterizado, assim, como que é a palavra que eu quero? A caricatura, né?
Caricatura do chefe é aquele que senta no trono, acha que porque pode exercer aquele poder, exerce de uma forma até leviana. Não é necessariamente assim que é a chefia, e não é assim que tem que ser, porque pode passar. O que a gente realmente gostaria é que as pessoas que estão no cargo de chefe, elas sejam também líderes. Isso que a gente deseja. E um líder é uma pessoa que direciona, que aponta o caminho, que vai junto, que dá o suporte necessário para que aquela equipe vá e que tem um objetivo em comum. Muitas vezes, no nosso ambiente de trabalho, a gente acaba ou enxugando gelo ou trabalhando nas emergências, né? Fica ali, aconteceu um perigo, aconteceu uma situação, aí vai todo mundo resolver aquele problema, aí tem outro problema, aí vai todo mundo resolver. Falta um planejamento, falta uma missão, uma visão, um valor, falta para onde nós estamos indo. E é muito importante para o líder e o chefe que exerce liderança saber para onde está conduzindo as pessoas. Porque se a gente não estiver indo para algum lugar, a gente não está indo para lugar nenhum. Pode passar, Vinícius. Então, é uma função primordial, e eu vou chamar do chefe líder, tá? Porque eu gostaria que todos os chefes exercessem a liderança, esse é o meu sonho encantado, é motivar a sua equipe, é comunicar, e aí é que eu paro, porque a gente tem uma dificuldade de comunicação tão grande. A gente percebeu isso, por exemplo, no equilíbrio. E aí a gente peraí, você entendeu? Não foi o que eu queria falar. Não, você entendeu errado. Não, você que se comunicou errado. Não, você que falou errado. Não. Então, peraí, o que eu queria dizer? Aí eu queria dizer isso. Você entendeu o que? Você entendia aquilo. Então, como que a gente pode fazer para daqui para frente a gente se comunicar de uma forma que seja entendível para ambas as partes? Ok, então vamos lá, vamos aprender a se comunicar entre a gente. Um dia desse eu estava conversando com uma amiga e ela estava falando sobre os papéis sociais que a gente desenvolve em diferentes lugares, né? E Jung fala muito sobre isso. Gente, desculpa, de vez em quando eu viajo, assim, mas eu volto e eu vou terminar no prazo, eu prometo, tá, Tati? Não fica brava, Vinícius, não fica brava. E aí eu estava dizendo para ela o quanto que, por exemplo, se a gente decidir fazer uma viagem para os Estados Unidos, seria legal a gente aprender algumas palavras em inglês, para a gente não chegar lá. Tudo bem que agora com o Google Tradutor fica muito mais fácil. Mas, pô, uma outra palavra seria legal, a gente saber que lá se fala inglês. Poxa, eu quero ir para a Áustria, descobri que na Áustria se fala alemão. Pô, então seria legal aprender a falar algumas palavras em alemão, ou pelo menos saber que é isso que eu vou chegar lá e me deparar. Eu quero ir para a Espanha, poxa, lá se fala espanhol. Eu preciso saber que meio que eu estou indo para saber como eu vou me comunicar e como eu vou ouvir daquele meio. E muitas vezes a gente vai para os ambientes sendo a gente mesmo. E tipo, eu vou do meu jeito e vou falar o que eu quiser e as pessoas que se esforcem para me entender. Um líder não faz desse jeito. Um líder vai pensar no ambiente que ele está indo, para quem que ele está falando. Então, o líder, o chefe na liderança, ele reconhece as habilidades de cada membro da equipe. Ele não entende que a equipe é um bolo só e como um bolo só, pronto, dá conta de fazer. Não. Cada pessoa cria um todo e cada pessoa tem uma potencialidade, uma capacidade, uma competência que pode ser exercida. E aí, pensando na psicologia positiva, e aí eu olho para cima porque meus livros estão aqui em cima, né? Tem um livro muito legal que fala sobre as forças de caráter e que ele incentiva a gente, num lugar de ficar tentando melhorar os nossos gaps, tentando melhorar o que a gente não é bom, é a gente se focar no que a gente já faz bem, e aí fazer daquilo de forma excelente. Por quê? Se eu consigo fazer o que eu já faço bem, faço com prazer, de forma excelente, caramba, eu só tenho a crescer naquilo. Agora, se eu faço isso bem, não excelente, bem, faço isso bem, tenho essa habilidade, mas preciso melhorar isso aqui que me falta, o gasto de energia que eu vou ter para começar a aprender, para começar a praticar, para conseguir aprender e ficar bem, eu vou ser sempre mediano em quase tudo. Então, esse livro é bem legal que mostra isso, mas é importante a gente ter esse olhar para reconhecer a habilidade. O líder influencia, e a gente sempre vive num ambiente de influência. A mídia sabe disso, o comércio sabe disso, o marketing sabe disso, mas a gente, às vezes, acaba deixando de se escapar. Mas é muito importante entender que a gente é influenciado o tempo todo. E aí tem uma história bem legal do meu filho, de hoje de manhã. Meu filho tem 11 anos, e meu marido, o pai dele, foi ao supermercado com ele. E aí chegou lá, meu filho adora comer, adora. Tem muito prazer em comer chocolate branco, né? Super gordura. E aí quando chegou no supermercado, ele resolveu, você pode pegar alguma coisa, o marido falou. Aí ele foi lá e pegou um brinquedo, assim,
tipo, hiper mega caro, nada a ver, uma coisa absurda. E aí eu quero muito. Aí meu marido, não vai. Ah, então pega alguma coisa para você comer. Aí ele vai lá e pega 1 quilo de chocolate. Sabe aquele chocolate para fazer calda? Ele pega 1 quilo de chocolate. Aí o marido, não, 1 quilo de chocolate, que absurdo. Não, isso é muita coisa de chocolate. Aí ele vai lá e pega uma barra de chocolate branco, né? E fala assim, então pode ser esse, né? Tipo, do brinquedo que você já disse não, do chocolate de 1 quilo que você já disse não, então pode ser esse aqui, que é o que ele já queria. Meu Deus do céu. Então, o menino de 11 anos conseguiu influenciar um homem de 47 anos e ele caiu como um patinho, certo? A gente é influenciado o tempo todo, a gente precisa se perceber nisso. E um líder, um chefe que está na liderança, precisa trazer a equipe para atingir resultados. Para atingir resultados, a gente precisa saber para onde a gente está indo. Então, essas são as funções primordiais. Pode passar. Quando a gente pensa nos tipos de liderança, não existe só um tipo de liderança. Existem alguns e eu trouxe aqui para vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um deles. A liderança autocrática, por exemplo, é bem fácil para a gente lembrar, porque quando a gente pensa, por exemplo, nos militares, tem até uma frase deles: missão dada, missão cumprida. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. O autocrático é aquele que um manda e todos os outros obedecem. E não pode pensar, não pode discutir, não pode procurar saber se existem outras alternativas. Não, é isso que tem que ser feito, é assim que tem que ser feito, vai lá e faça. Tem pontos positivos na liderança autocrática. Se você tem pouco tempo para resolver alguma coisa, você não pode conversar com todo mundo, entender todo mundo e dar opinião, e pegar a opinião de todo mundo, a liderança autocrática ela é excelente para as emergências. Mas lembra que eu falei que a gente tem que parar com o hábito de ficar enxugando gelo de tudo ser emergência? Que a gente precisa aprender a planejar e a ter uma missão, um valor e seguir nesse lugar? Por quê? Porque se a gente deixa, a liderança tem que ser autocrática, porque tudo é emergência, apaga fogo, enxugar gelo. Então não precisa ser assim, mas tem hora que é necessário ser dessa forma. A liderança técnica é aquela que vai focar justamente, unicamente na técnica daquela função. Então, eu sou psicóloga, eu não posso pensar em nada que não seja de dentro da psicologia. O veterinário não pode pensar em nada que não seja da veterinária. Então, percebe que o cavalo comeu alguma coisa que dá uma orientação sobre a alimentação. Não pode, que essa parte é da zootecnia. Não pode, que essa parte é de não sei quem. Né? E aí fica um monte de quadradinho e a gente não aprende com a experiência, por exemplo. A gente não se possibilita ouvir por outros ângulos. E tem a sua funcionalidade? Tem. Por quê? Porque tem coisa que tem que ser feito do jeito que tem que ser feito. Tem coisa que tem um processo que precisa ser respeitado. Então, a liderança técnica, ela é muito legal para isso. A liderança coaching é aquela que é o treinamento, que está ali do lado, que impulsiona, que incentiva. A democrática é aquela que vai perguntando um a um e que nunca toma decisão sem que todo mundo participe de alguma forma. É muito legal ser ouvido? Mas às vezes não dá tempo. Às vezes a coisa urge. Às vezes eu como parte da equipe, não tenho competência, nem experiência, nem competência técnica para dar opinião sobre aquele assunto. Então, às vezes, a minha opinião é só uma opinião mesmo. E aí, talvez não seja importante para aquilo. Mas a liderança democrática é aquela que vai se ater a ouvir a todos e a decidir pela opinião de todos. A transformacional é aquele líder que vai olhar para as pessoas no um a um e vai incentivar as transformações necessárias. Então, por exemplo, durante um tempo no equilíbrio, a gente precisou melhorar a nossa comunicação, como eu disse. Não deixa de ser uma liderança transformacional quando alguém chega para mim e fala assim: Bianca, você não se comunicou da forma que eu consegui ouvir. Peraí, então deixa eu melhorar a minha forma de me expressar para que você me entenda. E aí, quando eu faço essa modificação, eu estou sendo influenciada por uma liderança transformacional. A liberal é aquela que a equipe já sabe como que tem que fazer, cada um já sabe o que tem que fazer, faz bem feito e eu posso deixar eles livres para que eles façam o que tem que ser feito. E essa liderança liberal, ela é bem bacana quando a gente tem uma equipe madura, uma equipe que realmente faz o que precisa ser feito. A liberal não é a laissez-faire, que não tô nem aí e deixa o barco correr e melou lá do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é isso. É realmente alguém que sabe que a equipe tem competência e que pode fazer o que tem que ser feito.
A motivadora parece ser bastante com a coach, assim, porque é aquela que senta do lado, que ajuda, que impulsiona, que vai lá motivar. Muitas vezes eu fracassei na vida e eu precisava de uma liderança motivadora e tive uma liderança motivadora para falar comigo assim, não, vai lá e faz. Eu estava conversando um dia desse com uns amigos e lembrando, ontem estava lá no grupo do Equilíbrio, e eu estava lembrando que eu fiz concurso público, eu sou servidora pública na Universidade Rural, mas eu fiz concurso público por 12 anos. Não foram 2 anos, não foram 4 anos. Tem gente que passa no primeiro ano, né? Sai da faculdade e já entra. Eu não, eu sempre fui uma pessoa esforçada, mas não tão inteligente, assim. E eu tinha um monte de medo, tinha um monte de coisa que me barrava. E eu fiquei lá 12 anos fazendo 2, 3 concursos por ano para conseguir entrar num concurso que eu achava que tinha um salário digno para mim, certo? E eu precisei, nesse período, que eu quase conseguia, que eu ficava em 4º lugar, em 10º lugar, em 15º lugar. E para um concurso, por exemplo, com 5.000 pessoas, com 3.000 pessoas, ficar em 14º lugar, pô, não sou nem tão ruim assim, mas ainda não era suficiente. E aí, ai, meu Deus. Eu precisava da liderança motivadora, que era o meu pai, por exemplo, que chegava para mim e falava, concurso não se faz para passar, se faz até passar. Aí eu comia chocolate, malhava, chorava, passava 2 dias e estudava de novo. Mas é importante a gente, como chefe, como membro de uma equipe, também perceber, peraí, aonde que esse meu colega está sentindo dor? Essa dor está vindo por quê? Como que eu posso estar perto dele? Às vezes não precisa de palavras, tá, gente? Meu pai falava isso e eu ficava muito brava com ele. E eu ia comer mais chocolate ainda, ia malhar mais ainda, não quero mais saber, nunca mais eu vou fazer. Mas eu ia lá e fazia de novo, porque eu sou teimosa. Mas, às vezes, é só ficar sentado do lado, é só parar, é só ouvir, é só estar junto, é só dizer, você não está sozinho. A gente está numa sociedade cada vez mais individualista, e quanto mais a gente se colocar do lado do outro e dizer para o outro assim, você não está sozinho, e você realmente mostrar e estar com o outro, mais a gente vai ter uma equipe coesa, mais a gente vai ter uma equipe saudável. Outra forma de liderança é a carismática. Carismática é aquela pessoa que brilha, né? E que fica todo mundo meio hipnotizado, assim, pela vaidade da pessoa. Pode ser que ela tenha conteúdo, mas às vezes não tem. Assim, ela consegue incentivar, puxando as pessoas. Mas a gente precisa se ater. Ter um chefe líder é um chefe líder que tem conteúdo. Ter só casca, e em pouco tempo vai acabar. Ter só motivação, bora, mas não tá junto, daqui a pouco vai acabar, tá? A liderança situacional é aquela que vê a situação acontecendo e se adapta à situação. Então, ontem a gente teve essa experiência. Chegou lá o grupo, tínhamos umas 15 pessoas, né, Tati? Por aí. E aí eu pedi, não mexam no celular. Vocês estão aqui no espaço lindo, maravilhoso, cheio de cavalo. Olha, passarinho cantando e vento batendo. Meu Deus, que lugar maravilhoso. Não mexam no celular. E aí, a chefe, líder delas, mexeu no celular e descobriu que a prefeitura estava demitindo o pessoal. E aí ela começou a falar... E no que ela falou, tinham pessoas ali que poderiam ser demitidas, porque nem todo mundo era servidor público. E aí as pessoas que poderiam ser demitidas, que podiam estar com o nome na lista, começaram a ficar tensas. E não adiantava a gente continuar com as atividades com o cavalo, percebendo que elas estavam desconectadas. Elas estavam em sofrimento, um sofrimento real. E aí a gente parou, exercia a liderança democrática, perguntando para elas o que elas queriam fazer, se era sentar e conversar sobre aquele assunto, ou se era permitir que as outras colegas que não fizeram a tarefa, fizessem a tarefa, e depois a gente ia conversar sobre aquele assunto. E aí, democraticamente, elas escolheram que não, vamos dar oportunidade para os colegas que não participaram, e depois a gente conversa sobre esse assunto. E aí, realmente, elas conseguiram se adequar ali à situação. Mas, se eu estivesse numa liderança autocrática, ou a Tati estivesse numa liderança autocrática, não, de jeito nenhum. A gente combinou e se organizou para fazer assim, assado, e é assim que vai ser feito. Não adianta. Estamos com pessoas, e pessoas precisam de cuidado. E por isso que a gente fala e gosta tanto da liderança humilde. Porque a liderança humilde tem como característica justamente esse olhar para as pessoas e cuidar das pessoas, pensando no que ela tem, que ela pode oferecer, e no que ela tem, que ela precisa ser cuidada. A liderança humilde tira o chefe do trono e coloca o chefe em pares.
E coloca o chefe junto. E coloca o chefe até lavando o pé, se bobear. Ontem a gente estava lá lavando o espaço. Estava lá, eu até brinquei com a Ana Paula. A Ana Paula estava limpando o espaço, eu varrendo o teto, Fábio, que é o terceirizado, varrendo o teto, tirando poeira, não sei o quê. E aí eu brinquei com a Ana Paula assim, e aí, pós-doc, tudo bem? Foi para isso que você fez pós-doc? Isso aí que você fez concurso? Aí a gente riu, brincou e tal. Mas por quê? Porque a gente exerce uma liderança humilde, que é qual é a necessidade? A gente pode estar lá todo dia? Não, eu não consigo estar lá todo dia, eu queria, mas eu não consigo estar lá todo dia, eu tenho que atender as pessoas. Mas enquanto eu estou lá, eu posso fazer o que eu posso fazer? Eu posso, eu não tenho alergia, por exemplo, então eu posso ir lá e ficar no meio do monte de poeira e ficar bem, saudável. Diferente da Tati, que tem alergia, se ela ficasse ali naquele monte de poeira, ela ia ficar adoecida, e a gente não podia deixar ela adoecida. Então, a liderança humilde, ela olha para as situações e ela olha para as pessoas, com esse olhar de o que eu posso fazer, como eu posso te servir. Pode passar. E aí, eu queria que a gente fizesse esse exercício. Vocês têm lápis e papel aí na mão? Eu queria que, por favor, vocês fizessem esse gráfico. Eu até tenho aqui para passar para vocês. Mas eu acho que, né? Poxa, se a gente pode usar a nossa coordenação motora, por que não? Olha, fazer um gráfico com essa linha que eu esqueci como que chama esse nome aí agora, que não é mais da minha área, e aí lá dividir em 4 quadrantes aí, que não é quadrante, é retângulo, mas vocês entenderam o que eu quero falar, e escrever no primeiro assim, instrução. Toda vez que a gente como líder, e aí vamos, eu quero falar uma outra coisa antes de entrar aqui nesse exercício, que é um exercício que eu estou fazendo para vocês. Quando eu estou falando sobre chefia e liderança, eu não estou falando sobre a Alessa, tá? Eu estou falando sobre cada um de nós. Por quê? Porque cada um de nós exercitamos influência sobre alguém. Então, lembra que eu acabei de falar que o meu filho de 11 anos exerceu influência sobre o pai dele, que tem 46 anos, 47? Então é isso, a gente exerce influência. E ainda mais para vocês, jovens, aprendizes, não estou me sentindo uma velha falando isso, mas eu vou falar aqui mesmo, que estão na faculdade e que com essa tecnologia, com inteligência artificial chegando, com tantas novidades, com o mundo do trabalho sendo tão volátil, agora uma transformação tão grande de mundo de trabalho, é muito importante que a gente entenda como que a gente exerce a liderança sobre as outras, vou falar até olhando aqui para a tela, não olhando para vocês. É muito importante saber como a gente, como eu, como você exerce a liderança sobre as pessoas que estão à sua volta e sobre você mesmo. Por quê? Estava estudando um dia desses sobre liderança e diz que o novo boom do mercado é one by one. Ou seja, a pessoa, ela usa as inteligências artificiais para ser a própria empresa. Ó, que coisa! E aí, se a pessoa sabe usar várias inteligências artificiais, ela usa aquilo a favor dela e ela trabalha sozinha. E a pessoa que estava me apresentando isso estava dizendo sobre as vantagens de você não ter uma equipe grande de pessoas, porque pessoas ficam doentes, porque pessoas pedem licença, porque pessoas não fazem do jeito que você quer, e a inteligência artificial vai fazer o que você quer. Olha os valores, que coisa louca que está acontecendo. Só que é muito importante, quando a gente pensa nesse lugar de liderança, e tudo isso que eu estou trazendo para vocês, como que vocês vão ser líder de vocês, e como vocês vão ser líder das pessoas à sua volta, tá bom? Ok, feito esse plim-plim, vamos aqui para o exercício de novo. Toda tarefa que a gente faz, a gente precisa primeiro de uma instrução. A gente precisa aprender cognitivamente. A gente precisa de uma direção. E aí eu queria que vocês colocassem aí dentro desse... Cara, o nome disso, quem sabe o nome disso, por favor, me ajuda. Meu cérebro não... Como esse ângulo assim, gente? Quem sabe de gráfico? Não? Tá, se alguém lembrar, procurar aí no Google, na inteligência artificial, depois me manda. É um gráfico de curva normal. Não, de novo, por favor. Um gráfico de curva normal. Um gráfico de curva normal, uma curva. Pronto, eu estou querendo achar o nome e é só uma curva, né? Ok. Embaixo da instrução, dentro da curva, eu queria que vocês escrevessem o tipo de liderança que é necessário para dar instrução. O que vocês acham? Vinícius, se você puder voltar lá nos tipos de liderança... para dar uma cola para a galera? Então, pelo que eu falei de forma bem rápida, porque a gente não tem muito tempo, daqui a pouco a Tatiana vai estar me chamando a atenção aqui.
Qual é o tipo de liderança que a gente precisa para instrução? Pode ser uns 2, 3. Ou 1. Vinícius, passa lá para o próximo, por favor. Ou, de repente, por causa da hora, vai até para o último já, Vinícius. Vai, mais um. Isso. Aí, olha. Gente, esse aqui... Opa, volta. Esse aqui é o exercício completo, tá? Então, já anotem aí toda a curva comum. E os nomes. Toda tarefa que a gente vai ter, a gente precisa de uma instrução, a gente precisa de um treinamento, a gente precisa de uma mentoria e a gente precisa do delegado. O que significa isso? Eu vou explicar para vocês e vou deixar o exercício para vocês fazerem depois. Vocês vão receber esse material para a gente não passar muito do tempo. A instrução é explicar o tintim por tintim, teoricamente. É isso que precisa ser feito dessa forma. O treinamento é a pessoa me deixar fazer. Bianca, olha só, para fechar a caneta, isso aqui é uma caneta, instrução, tá? Ó, isso aqui é uma caneta, a caneta tem tinta dentro, ela tem uma ponta e ela serve para escrever. Essa caneta, ela tem uma tampa. Eu quero que o seu trabalho seja tampar a caneta. Aí a pessoa me passa a tarefa. Eu pego a caneta e aí eu tento fechar. Ih, não estou conseguindo. Ih, fechei aqui. Consegui. Não, Bianca, não é desse lado que é para fechar. O treinamento, a pessoa vai estar do meu lado, me mostrando e me deixando fazer, e repetir, porque o nosso cérebro aprende por repetição, tá bom? A mentoria, a pessoa que está ensinando já fica um pouco mais distante. E ela é só chamada para tirar dúvidas. É só assim, olha, eu fechei desse jeito, mas tem um buraquinho aqui, tem um negócio escrito. Você quer que eu coloque essa partezinha da tampa do lado de cá ou do lado de lá? Não faz diferença. E aí o mentor vai dizer, um jeito mais excelente para fazer vai ser dessa e dessa forma. E aí eu vou continuar seguindo a partir da mentoria. E o delegar é quando a pessoa que ensinou já não se preocupa mais, porque eu sou apta, como aprendiz, a fazer o que me foi dado, certo? Para cada uma dessas etapas é necessário um tipo diferente de liderança, ou tipos diferentes de liderança. E a tarefa de vocês é fazer esse exercício e descobrirem qual é o tipo de liderança. Tem uma resposta certa para algumas, sim, tá? Mas tem uma resposta perfeita? Não precisa. E eu vou fazer o seguinte, Vinícius, eu vou fazer mais um slide separado e depois a gente manda para o grupo, tá bom? Com as respostas que eu considero como certas, mas é para vocês pensarem sobre, beleza? Pode passar, Vinícius, por favor. E agora eu passo a palavra para ele. Vinícius, é contigo. Oi, gente. Agora não é a minha parte ainda. É a Júlia, a Nélia. Desculpa, me perdoa. Eu estou acostumada com as escolas que eu passo a palavra para você. Desculpa, Júlia. Júlia? Peraí, gente. Tá me ouvindo? Sim. Tava aqui tentando. Oi, gente, tudo bem? Primeiro já falei, né, que é muito legal estar aqui, finalmente fazendo essa comunicação entre as equipes. Mas, enfim, eu vou falar a parte do comportamento do cavalo, mas eu quero que vocês não se atenham só ao comportamento do cavalo. Também, pode deixar lá no início. Também, pelo cavalo, né, nós somos zootecnistas, seria legal que todos conhecessem, até porque muita gente aqui gosta de cavalo, que eu sei, mas a gente vai tentar ver o que o comportamento do cavalo influencia nisso que a gente está propondo aqui para vocês, que é a liderança. Como o cavalo, o comportamento dele pode influenciar isso, e depois vem o Vinícius diretamente explicando como o cavalo vai ajudar na liderança. Pode ser agora. Então, as intervenções assistidas, elas começaram como terapia lá no século XX.
Só que, ultimamente, vem crescendo progressivamente, não só como uma forma de terapia, mas também como um desenvolvimento pessoal e profissional. E aí eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, né, que comprovam isso. Aqui, essa intervenção terapêutica assistida por equinos melhora competências socioemocionais em crianças institucionalizadas. Não só em crianças, né? A gente sabe que com a gente também, a gente vai ver, até no dia vocês vão perceber mesmo. Eu trouxe aqui também uma reportagem que é a interação com o cavalo melhora as habilidades de liderança. E aqui uma frase do Ulisses Ervilha, que eu estudo bastante para falar sobre comportamento, eu gosto bastante dele, tirada do livro dele. Ensinar a linguagem dos cavalos é ensinar muito sobre confiança, uma habilidade que precisamos reaprender em um mundo onde a honestidade e a ética vêm sendo muito negligenciadas. Vocês podem perceber que aqui ele falou de cavalos, mas ele não falou de cavalos, ele falou sobre nós. Então é exatamente isso que eu quero que vocês percebam. Toda vez que eu falar sobre o comportamento do cavalo, eu quero também pontuar os nossos comportamentos. E esse gráfico aqui, eu tirei de um artigo lá desse negócio aqui de Amigos Excepcionais, né, uma instituição. E aí eles fizeram uma pesquisa sobre as intervenções com animais e foi eleito o cavalo como principal animal de interações, de intervenção, um animal muito grande, e é utilizado também em vários tipos de animais. Então, para vocês verem que realmente o cavalo, ele é um meio para a gente conseguir nos olhar, ter um autoconhecimento. Pode passar. Então, vamos falar sobre comportamento. Se a gente está falando sobre comportamento, a gente tem que falar sobre etologia, que é o comportamento animal. Etologia é como o animal se expressaria no habitat natural dele, o comportamento que ele teria no habitat natural dele, só que adequado ao habitat natural, habitat, no caso, atual, entendeu? Então, a gente precisa estudar a etologia para a gente conseguir se comunicar com o animal e também atingir o bem-estar do animal, porque se ele não tiver numa situação muito próxima com o que ele tem no habitat natural, ele vai gerar um certo estresse. A etologia é o estudo da espécie. Porém, a gente tem que ter em nossa mente que cada indivíduo tem a sua individualidade, igual a nós. Então, cada indivíduo equino ou de qualquer outra espécie vai ter mais dificuldade em certas coisas, ser mais dócil, ser um pouco mais arisco. Então, vai de indivíduo a indivíduo. A etologia é um estudo geral da espécie. Ok? Pode passar. Então, vamos falar um pouquinho dos comportamentos, né, dos animais em manada. Então, vamos lá. Eles são animais gregários, ou seja, eles vivem em manada. Os cavalos, eles não foram feitos para viver sozinhos. Eles sozinhos podem desencadear vários tipos de comportamentos indesejados, várias doenças para eles também. Eles são animais gregários e eles estabelecem uma liderança que é por hierarquia, só que é uma liderança rotativa. Como assim? O cavalo líder, ele não precisa ser o mais forte, o que luta melhor, mas é o que vai oferecer maior segurança para a manada, porque é isso que o cavalo preza. Há uma coisa muito importante que eu vou falar agora e vai ficar repetido, que eu vou falar várias vezes. O cavalo, no habitat natural, ele é uma presa. Então, a gente tem que lembrar da etologia, lembrar, poxa, meu cavalo aqui está super seguro. Só que a gente tem que lembrar da etologia dele. Ele, na natureza, ele é uma presa. Então, ele sempre vai prezar por segurança. Ele vai estar sempre atento, ele vai estar querendo estar sempre seguro. Então, voltando aqui, o líder é quem oferece segurança, oferece também, consegue, né, comida, consegue água. Então, essa liderança por hierarquia, a gente vê muito na hora da alimentação e na hora também de beber água, que é o quê? O líder vai comer. Depois, não vai todo mundo comer. Não, o segundo líder vai comer. Depois, o terceiro. Eles estabelecem, sim, uma hierarquia. Mas não quer dizer que na hora de comer o último que come, ele nunca vai ser o líder.
ele vai ser líder em algumas outras situações. Qual dessas situações? Quando o líder que come primeiro estiver dormindo, por exemplo. O cavalo, ele só dorme, principalmente deitado, só dorme se ele se sentir bem seguro. Se ele souber que está sendo vigiado pelos companheiros dele de bando, de manada. E aqui eu botei uma fotinha do Petros dormindo e eu fiquei muito feliz, né, de o Petros estar dormindo, eu consegui me aproximar dele, ou seja, ele estava se sentindo seguro com a minha presença, que eles veem a gente como predadores. E aqui uma curiosidade também, que eles só dormem deitados 1/4 do tempo total, e o tempo total não passa de 4 horas, é entre 3 e 4 horas, fracionados durante o dia. Então, o cavalo, ele dorme só 1/4 desse tempo, que é pouco, deitado. O resto do tempo ele dorme em pé e sempre ligado. Então, ele tá lá dormindo, ele tá relaxando, tá às vezes com os olhos fechados, só que qualquer barulho, qualquer estímulo, ele vai reagir ou atacando ou fugindo, e isso a gente tem que estar na nossa mente quando a gente for mexer com eles lá diretamente. Pode passar, acho que essa parte foi tudo. Certo. Então, para a gente entender o comportamento real deles, a gente tem que saber dos 5 sentidos do cavalo. E todos os 5 são bem aguçados, né? Mais do que nós. A visão do cavalo. Eles são herbívoros e, geralmente, os herbívoros, eles têm olhos lateralizados, né? Então, bem aqui na lateral da cabeça. E muitos deles têm até os olhos saltados, o que aumenta a visão deles. A visão tem binocular e monocular. A monocular quando ele enxerga, cada olho enxerga uma imagem. Então, com essa visão, ele consegue pegar praticamente toda a lateral dele, só que não pega a garupa. E a visão binocular é quando junta as duas imagens e enxerga igual a gente enxerga. E ele também tem um ponto cego nessa parte, que entre os olhos a gente também tem esse ponto cego, só que os nossos olhos são mais juntos. Imagina se os nossos olhos fossem mais separados. Então, falando disso tudo, ele consegue ter uma visão de quase 360 graus, ele só tendo esse pequeno ponto cego bem diretamente à frente e diretamente atrás. Também não enxerga na parte de cima, se ele estiver olhando reto, e nem na parte de baixo. Então, é muito importante quando a gente for guiar o cavalo, tiver alguma coisa no chão, a gente precisa mostrar para eles, a gente precisa baixar para eles verem. Outra coisa da visão deles também, eles têm uma visão monocromática e eles não conseguem perceber muita diferença de cores e de profundidade. Então, para o cavalo, algumas situações para a gente parecem super normais, que não apresentam perigo nenhum, eles vão ficar com medo. Como, por exemplo, tá num lugar claro, vai entrar num lugar escuro. Eles não conseguem ter essa noção de profundidade, de que realmente ele não é um outro ambiente, só tá escuro. Uma poça, por exemplo, ele não tem noção se aquilo ali é só uma poça, se aquilo ali vai fazer ele quebrar a perna. Então, a gente precisa olhar o lado do cavalo também, e isso não é sobre cavalos apenas. Audição. O cavalo também, como tudo, ele tem a audição super aguçada, ele consegue ouvir a mais de 40 metros de distância, mas ele também consegue sentir além disso, porque o cavalo tem as ranilhas na pata, todos nós sabemos, que eles conseguem sentir a vibração, e essa vibração é processada como som no cérebro dele. Então, ele consegue girar a orelha, que a orelha ele consegue girar 180 graus, e ela gira exatamente para onde está vindo esse estímulo. Assim como os olhos, ele consegue perceber 2 estímulos ao mesmo tempo, então virar a orelha para onde ele está percebendo. Então, é muito importante que a gente olhe bastante a orelha do cavalo quando a gente está se aproximando, ter certeza que está virado para a gente, ter certeza que o cavalo está vendo a gente. E assim a gente vê, a orelha também vai ser muito importante para a gente ver o comportamento dele. O olfato, ele também tem muito perceptível, o olfato, só que o olfato dele é a forma também dele conhecer objetos e coisas. Então, a gente tem que deixar ele cheirar a gente, cheirar novos objetos, e o cavalo nunca mais vai esquecer. Todo cheiro que ele sente, ele vai ter ele na memória e ele vai lembrar. O cavalo, ele lembra com imagens, né? Então, ele vai ter um estímulo e vai lembrar do que estava acontecendo na hora. Então, tudo que a gente for manejar ele, a gente mostra, ele vai perceber, isso vai acontecer agora.
E se ele não conhece, ele vai ter um comportamento que vai mostrar mais à frente, mas já vou falar, que é o reflexo de Fleming, que ele vai levantar o lábio superior, vai expor o órgão vomeronasal e os receptores ali presentes vão levar essa informação direto lá para o córtex dele e vai ser gravado como uma memória. Então, também super aguçado, super importante para a memória do cavalo. O tato também é um meio muito bom da gente se comunicar com o cavalo e é uma coisa para a gente prestar atenção. É um ponto importante para a gente prestar atenção. O tato, ele pode ser tanto um fator estressante para o cavalo, quanto um agrado para o cavalo. Então, o cavalo, geralmente, ele gosta de receber mais carinho, mais que passe mais a mão na região do pescoço e da cernelha. A região da cara, né, da face dele, é muito... é muito sensível, então não é todo cavalo que vai gostar, porque é um estímulo muito forte. E outras regiões, como o vazio dele, o ventre, são regiões que a gente tem que tomar mais cuidado para chegar próximo, porque são regiões que os predadores gostam de atacar para expor as vísceras do cavalo. Então a gente tem que sempre lembrar que o lugar que ele se sente mais à vontade para primeiro contato assim é pescoço e cernelha. E o paladar do cavalo, o cavalo ele utiliza muito da língua dos lábios, né? Então ele tem uma seletividade muito grande na hora de comer, ele consegue achar exatamente o que ele vai comer. E ele tem uma preferência muito grande por doce. Tem gente até que dá doce para os cavalos como forma de agrado, só que a gente sabe que não é bom, né, a longo prazo. Então, a cenoura é um ótimo estímulo porque ela é adocicada. E é isso, mas ele, se tiver sempre um doce, ele sempre vai comer, ele não vai parar de comer. Então, a gente tem que tomar cuidado nisso, até nas próprias rações e tudo mais. Pode passar. E aí a gente vem para o sexto sentido do cavalo. O sexto sentido foi eu que coloquei, tá? Não foi tirado de nenhum artigo. Mas o que é isso? O sexto sentido, né, que eu quis dizer aí é como o cavalo consegue sentir o que a gente sente. Como o cavalo parece que ele vai prever o que vai acontecer antes mesmo de acontecer. Fui eu que caí, todos caímos? Ainda bem que alguém falou, porque eu já estava aqui, gente. O que aconteceu comigo? Oi, gente, voltei. Muita gente caiu, né? Acabou a luz. Júlia, você tá aí? Eu tô aqui. Eu não tô vendo a... Voltei aqui, que eu botei pelo meu celular. Então, minha sugestão, Júlia, é que você conclua sua fala da comunicação biomagnética, porque está sendo gravado, né? A não ser que a Marcele também tenha caído. Pronto, você está até saindo. Não, mas aí, para a gente não perder a gravação, termina a sua fala. Tá. Só um minutinho que eu vou colocar aqui o slide para eu não me perder. E aí, de repente, a fala do Vinícius fica para o final de semana, né? Pode ser. Se bem que a luz caiu, já voltou, né? Só que até voltar a conexão da maioria.
Calma. A internet também não tá ajudando aqui. Tá, eu vou continuar. Bom, então, como que o cavalo consegue perceber o que a gente está sentindo ou o que está prestes a acontecer? O cavalo possui uma quantidade maior do que nós, por exemplo, de neurônios espelho. E o que é isso, neurônio espelho? Neurônio espelho é tudo aquilo que faz com que a gente imite a pessoa que... imite alguém que a gente está convivendo. Por exemplo, alguém boceja, dá vontade de bocejar, ou a gente começa a imitar alguns comportamentos das pessoas que a gente gosta. Então, isso tudo é o neurônio espelho. E o cavalo possui uma quantidade de neurônios espelho que faz com que ele utilize todos esses 5 sentidos. Voltando ali nos 5 sentidos, ele consegue, por exemplo, ouvir o nosso batimento cardíaco, a nossa frequência respiratória. Ele consegue decodificar a nossa face e, principalmente, que eu esqueci de falar antes, muito importante, agora eu vou falar, o cavalo não é um animal de muito som, ele não emite muito som. O cavalo é um animal não verbal. E como ele se comunica não verbalmente com os seus companheiros, por exemplo, quando ele vai exercer, e eu quero muito que quem esteja aí presente, fale pro pessoal, quero muito que vocês percebam isso lá no sábado, na hora da alimentação, então não vou dar spoiler de quem é o líder, de quem não é, que vocês vão perceber. O cavalo, ele não precisa fazer som, bater, fazer nada, ele só chega ali do lado do seu companheiro, demonstrando o que ele quer, o que ele tá gostando, o que ele não tá gostando, e o companheiro vai sair. Então, como ele já é, a natureza dele é observar, ele consegue nos observar e juntar com toda a questão da frequência respiratória, da frequência cardíaca e perceber o que a gente está sentindo. Então, aqui eu trouxe umas frases do curso que teve agora do Horsemanship que eu fui. Então, fiquei super antenada ali para poder trazer alguma coisa aqui pra gente. E aqui é uma frase do Agenor Mansos, que ele é da Doma Índia. Ele fala: o líder não precisa mandar. Caso ele mantenha sua verdade e valores, será seguido. E isso conversa muito com o que a Bianca nos trouxe aqui. Para o cavalo, não adianta, não interessa o que você manda. Ele vai perceber o que você está sentindo. Então, não adianta você querer manejar o animal super estressado, que também conversa com o que a Bianca falou, né? Das professoras super ansiosas, super estressadas. E aí não ia dar para dar uma continuidade, um trabalho legal com esses animais do jeito que elas estavam, porque eles sentem o que a gente sente e eles expressam isso também. Então a gente traz isso para o nosso dia a dia. O que é o líder, né? Esse líder que o Agenor Mansos está falando. É o líder que faz. Ele fazendo, a pessoa ele não precisa mandar. A pessoa vai ver, o que seguem ele vai ver e vai fazer igual. Agora, se ele mandar uma coisa e fazer outra, ele não está sendo um bom líder, ele não está sabendo liderar direito. E o líder, para a gente liderar os cavalos, é exatamente isso. A gente não tem que focar no, vou mandar. A gente tem que focar no o que a gente está mostrando ali para ele que quer que faça, entendeu? Não adianta falar, vai para lá, só que todos os meus estímulos estão mandando ele vir para cá. Então, é exatamente isso. E aqui o Irineu, que eu também gostei bastante dessa frase dele, foi: o cavalo não tem medo do leão, mas sim do leão faminto. Aí no início a gente fica meio assim, mas ele explicou e eu gostei bastante. A gente vê numas situações assim de selva, de natureza mesmo, o predador bebendo água perto da presa, que são situações que não tem jeito, tá na seca e precisa beber aquela água. Mas como a presa tá ali do lado daquele predador? Porque o foco maior dela não é ele ser o predador, mas sim o que ele demonstra. Então, movimentos bruscos para os animais, sons muito, muito agudos também para os cavalos, eles raciocinam que eles vão ser predados. Eles raciocinam, somos os predadores, estamos fazendo movimentos de predação
Então, eles fogem dessa situação. E essa questão, mas sim do leão faminto. A questão não é ser o leão, mas o que o leão faz ali na hora. Como tá o estômago dele, que eles conseguem ouvir, como são as movimentações dele. Então, a gente tem que ficar sempre ligado na gente. O que a gente está sentindo, se é um sentimento que vai passar, vai ser um sentimento bom passado para eles, e como a gente está agindo também. Nós somos vistos como predador para ele. Então, se a gente já é visto como predador, o máximo que a gente pode fazer para diminuir essa falha na nossa comunicação, né, esse medo que ele tem da gente, é exatamente a gente não agir como um predador, certo? E aqui, a comunicação biomagnética pessoa-cavalo. Esse é um estudo recente, eu tirei de um artigo que foi publicado nessa revista aqui, que eu não vou ler o nome, porque eu acho que eu vou falar errado, e foi um experimento que fez com vários animais, tá? Não foi só com os cavalos, só que também teve a parte dos cavalos. E eu peguei essa parte que foram colocados uma pessoa e um cavalo no mesmo ambiente. Essa pessoa nunca tinha tido um contato antes com esse cavalo e vice-versa. E foram colocados eletrocardiogramas neles. E aí, cada um estava com uma frequência diferente, uma frequência cardíaca diferente. Com o passar do tempo, a frequência começou a se alinhar, tanto do cavalo com o humano. E assim que chegou o mais próximo possível, né? Porque se alinhar completamente é complicado, porque o coração do cavalo é muito maior. Mas assim que chegou o mais próximo possível foi quando o cavalo se aproximou do ser humano. Então, isso é um outro ponto que o cavalo é um bom indicativo para a gente se conhecer. Ele consegue sincronizar o coração dele com o nosso. Isso também foi mostrado na palestra, tá? Do Agenor Mansos, por isso que eu botei essa fotinha aqui do lado. E ele fez exatamente isso. Ele entrou no redondel junto com a égua, cada um num canto. E assim que os dois sincronizaram, ela chegou próximo dele sem ele ter pedido. Então, isso também, se a gente for parar para pensar, quando a equipe tá alinhada, quando a ressonância tá alinhada na equipe, às vezes a gente pode ficar com essa liderança que não precisa de alguém mandando o tempo todo, cada um uma liderança mais liberal. Bom, agora outras particularidades do cavalo, para eu terminar aqui. São boas e ruins, né? O vermelhinho e o verdinho. A vocalização é um sinal bom. É quando ele está entrando em um ambiente diferente, ele vocaliza para sinalizar que ele está entrando em um ambiente que tenha cavalos. O bocejar e o espojar são maravilhosos, porque o espojar, principalmente, é quando o cavalo deita no chão de patas para cima. Então, ele expõe o que é mais vulnerável nele. E ele faz isso para relaxar mesmo, para coçar as costas. Então, são bons indicativos de que o cavalo está relaxado. Mastigar também é um ótimo indicativo de relaxamento no cavalo. Agora, algumas questões que a gente pode observar que pode ser de estresse são os manotaços, que quando ele utiliza a pata da frente, né? Os coices e morder também são comportamentos que eles fazem quando eles estão estressados. Defecar e urinar fica aí um paradoxo, né? Porque isso a gente entra em fisiologia, que tem o sistema simpático e parasimpático. Para defecar e urinar, eles têm que andar juntos, né? Então, o parasimpático ajuda na digestão, só que só com o simpático o cavalo consegue defecar e urinar. Enfim, então ele pode estar em situação de estresse e defecar por isso, mas também ele pode defecar porque ele sabe que ali é um ambiente tranquilo para ele. Então, aqui tem algumas... E aqui eu adicionei o grooming e o reflexo de Fleming. O reflexo de Fleming, eu já falei para vocês, né, que está relacionado a cheiros novos e também feromônios, né, de fêmeas. Então, eles levantam, aqui eu coloquei, eles levantam o lábio superior, expõem o órgão vomeronasal e tem o grooming. O grooming é uma demonstração de afeto. Lembra que eu falei que os cavalos eles gostam mais de serem acariciados na região da cernelha? Porque lembra muito o grooming. Olha como é. Isso aqui são os filhotinhos lá do setor que eu tirei foto. Um cavalinho, ele
acaricia o outro, ele limpa aquela região, fica lambendo e mordiscando, e isso cria uma conexão entre eles. E agora, efetivamente, a linguagem equina. Para a gente falar da linguagem equina, tem vários pontos que a gente pode observar, só que o que vai ficar mais evidente para a gente são as orelhas. Então, nós temos que, dependendo da posição das orelhas, eles vão passar muitas coisas para a gente. Gente, alô? Gente, acho que caiu. Estamos Tô te ouvindo, Júlia. Calma. É que meu celular acho que super esquentou e fechou. Mas tá, se vocês estão me ouvindo, tudo bem. Vou continuar aqui falando sem enxergar vocês, tá? Dependendo da posição da orelha do cavalo, a gente consegue determinar mais ou menos, né, o que ele tá sentindo. Claro que tem o conjunto de tudo, mas o cavalo ele vai direcionar a orelha para onde tem um estímulo. Então, quando as duas orelhas estão direcionadas para o mesmo lugar, ele está alerta, ele está percebendo alguma coisa ali e aí ele fica completamente alerta. Geralmente, isso vem junto com o pescoço mais enrijecido, né? E um olho mais arregalado. Ele está bem alerta a qualquer movimento estranho, principalmente daquilo ali que ele está olhando, observando no momento. O nervoso, a orelha já vai ficar um pouco mais para trás, o pescoço vai estar enrijecido e muito para cima. E geralmente quando a gente consegue ver a parte branca do olho do cavalo, que por exemplo meu pai falava, se você viu a parte branca do olho do cavalo, chega para trás, fica atento, porque o cavalo tá ansioso, o cavalo também tá atento, ele não sabe exatamente o que está acontecendo ali, então é uma situação para a gente ficar de olho mais cauteloso ao chegar nele. Agora, quando o cavalo tá mascando, a orelha até tá um pouco mais caída, sabe? A orelha é oscilante para lá e para cá, é um sinal que ele tá bem, é um sinal que você pode se aproximar, sempre conversando, mostrando que você vai se aproximar, deixando ele te cheirar, porque cheirando que ele conhece a pessoa. Quando a orelha tá bem caída, assim, pro lado, e o pescoço bem relaxado, outra coisa do pescoço, quando ele tá bem, o pescoço não vai estar enrijecido, ele pode até estar com a cabeça mais levantada, mas o pescoço não tá enrijecido, dá para perceber. Quando ele tá relaxado, o pescoço vai estar até caído, assim, até às vezes abaixo da linha da cernelha dele, e as orelhas bem lateralizadas, bem caidinha mesmo, e aí, nesse momento... super legal, ele tá relaxado, é um momento que eu não preciso prestar atenção? Não, é um momento que você precisa sinalizar que você tá chegando, porque muito provavelmente esse cavalo tá dormindo. Lembra que eu falei que só 1/4 da parte dele dormindo, que ele dorme deitado, o resto ele dorme em pé. Então a gente tem que tomar cuidado, porque por mais que ele esteja dormindo, ele está prestando atenção nos sons. Então se você chegar num super estímulo para ele e ele tá dormindo, ele vai acordar no susto e pode acabar te atacando ou fugindo, enfim. O cavalo estressado, ele também vai ter o pescoço enrijecido, as narinas vão estar bem dilatadas, né, porque ele está geralmente ofegante, então ele dilata bastante a orelha. Aí as orelhas, dilata as narinas, as orelhas um pouco mais para trás também, e a cabeça mais para cima. E agora, quando ele está agressivo, que é o momento que você olha e fala, vou me retirar daqui, porque não adianta o que eu faça aqui com esse cavalo, ele vai me atacar. É quando a gente fala que tá com a orelha murcha, ele gruda a orelha completamente aqui atrás, ele parece que muda a expressão, a feição dele, e geralmente a cabeça, o pescoço bem enrijecido, mas não fica para cima, fica para baixo, assim, que falam que é a posição de cobra. Ele abaixa a cabeça assim, e já sabe que esse cavalo tá super agressivo, super estressado, você tem que se retirar dali. Bom, aqui ele fez a junção, né, dos pescoços, das narinas, aí que a gente pode ver a raiva, a desconfiança, o receio, a atenção. Percebe que esse aqui, foi até eu que tirei a foto, é o Arizona. É o Arizona aqui, gente, ele tava olhando para uma cabra, tá? Ele tem medo. Então, olha só, as duas orelhas dele completamente
enrijecidas para onde estava a cabra. O olho dele a gente consegue ver a parte branca e o pescoço dele estava bem, bem rígido mesmo. A gente junta também com a parte da cauda. Relaxado, ele não vai estar balançando muito a cauda, vai estar balançando eventualmente para espantar a mosca mesmo. Tenso, ele coloca a cauda bem debaixo das pernas mesmo. E alerta, a cauda sobe. Parece até que parece uma característica do árabe, que é a cauda bem lá em cima. Então, quando o cavalo está alerta, geralmente vem junto ali com desconfiança, a cauda vai ficar bem lá em cima. E irritado, ele está balançando a cauda muito forte. Não eventualmente, porque é normal eles ficarem balançando por causa das moscas, mas ele vai estar realmente batendo a cauda o tempo todo. Aqui eu não vou me prolongar, porque eu já falei que é a visão monocular e binocular. Então, a gente pode observar aqui nessas imagens os pontos cegos que eu falei, que é imediatamente na frente e imediatamente na garupa deles. Então, para a segurança, na medida de segurança, eles têm que ficar na lateral do animal, certo? E aqui as medidas de segurança e as regiões zootécnicas. Está marcado aqui com verdinho exatamente as regiões que a gente deve se aproximar para manejar o animal. A espádua é o melhor lugar mesmo, que ali a gente tem a cernelha, a gente pode apoiar a mão na cernelha. A cernelha é uma região de equilíbrio do cavalo, então quando ele vai fazer algo, a gente pode botar uma pressão ali e ele vai se desestabilizar um pouco. Então é bom a gente estar ali com a mão na hora que está manejando. Também temos um outro ponto de equilíbrio, que é bem na ponta da anca, que é lá mais para trás, né, lá perto da garupa. Quando a gente, por exemplo, vai rasquear a garupa, a gente pode colocar a mão ali também. E tomar bastante cuidado com as regiões que eu já citei, que são regiões sensíveis, que é principalmente ali no abdômen, no ventre e no vazio, né? É uma coisa que eu não falei, eu vou falar agora. O cavalo, ele atende a alívio. Pressão e alívio é a forma que a gente vai lidar com o cavalo. Só que ele só aprende quando está no alívio. Isso a gente pode trazer para o nosso dia a dia também, do tipo, como é a forma que você está liderando ou como é a forma que você está conversando com a pessoa. Às vezes a gente chega para a pessoa muito agressiva, muito eu quero isso, faça isso, faça isso, faça isso. Sendo que com o cavalo, se a gente colocar muita pressão, ele pode responder de uma forma mais agressiva, ele responde com alívio. Então a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia também, pensar nisso. Eu lembrei disso porque eu lembrei do depoimento de uma professora que a gente deu a palestra de liderança e ela falou, caramba, com os meus alunos eu grito muito e isso não vai adiantar. Vai adiantar se eu conversar mais com ele. Enfim. E, gente, eu não estou falando para passar, mas enfim, é meu último slide, eu não estou vendo o que está acontecendo. Espero que vocês estejam me ouvindo. E aí, viemos para o que nos interessa realmente, né? Assim, para numa empresa, se a gente for vender, então interessa qual é a aplicação do mercado. Realmente é uma coisa muito linda, eu sou muito apaixonada por tudo que a gente aprende aqui na Equilíbrio, mas a gente tem que saber como é a aplicação do mercado, né? Então eu trouxe aqui alguns cursos que achei pela internet mesmo, principalmente dessa instituição aqui, Abre. Ela tem muitos cursos que fazemos também na Equilíbrio, como as intervenções assistidas, também com gestão, com aprendizagem, com equino. A gente também tem o curso de liderança proposto lá pelo Ulisses Ervilha, que é um dos pioneiros nesse curso no Brasil. Então, seria muito legal, né? Que ele é um dos pioneiros, tem muitos, só que, olhando numa visão geral, está no início. Seria muito legal se a gente começasse agora junto com... No início, ser um dos pioneiros realmente. E a gente já trabalha faz um tempo, né? Com essa intervenção. E aí eu trouxe aqui alguns relatos de participantes do curso do Ulisses Ervilha
e que se assemelha muito aos relatos de participantes dos nossos cursos, né? Das professoras, principalmente. Então, aqui de uma executiva, que ele aplica esse curso para líderes de empresas, né? Então, aqui ela botou. Geralmente, os cursos de liderança propõem sempre o mesmo direcionamento. Então, o convite para fazer um curso com cavalos foi muito intrigante para mim. O profissional precisa ser estimulado a sair da sua zona de conforto, para ter mais motivação, desenvolver suas lacunas na gestão, e foi isso que aconteceu comigo no Experiência Ecos. Aí contou a executiva. E aqui também o depoimento de uma mestre em cervejaria e gerente da Ambev. Nenhum livro ou outro curso de liderança me ajudou a desenvolver habilidades que o treinamento de liderança com os cavalos me permitiu. Então, essas são algumas aplicações no mercado, alguns depoimentos, também que se assemelham muito aos depoimentos que são colocados a nós depois que a gente aplica esses cursos, principalmente lá de liderança para as professoras. E espero que vocês tenham a oportunidade no sábado de experienciar isso e ter também o seu próprio depoimento, a visão de vocês sobre o nosso curso. Muito obrigada, gente. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Bem, eu vou só finalizar com a nossa última parte, né? Que é um tema também bastante relevante para o nosso trabalho, para a gente tentar só, pegar todo esse contexto que a gente já aprendeu até agora e tentar aplicar na prática sábado. É importante ressaltar nesse slide aqui de aplicação de mercado os valores de curso. O Equilíbrio Rural trabalha com terapia e aprendizagem assistida por cavalos. E um curso desse no mercado está custando quase R$3.000. Então, aqui, ó, valores de R$3.690. São cursos bastante valor bem agregado, né? Saiu uma pós-graduação em terapias e aprendizagem assistida por equinos, está custando R$10.000. Então, assim, as atividades de intervenções assistidas por animais agrega muito valor, né? Então, a gente tem que se atentar a isso, a nossa tentativa de mostrar a vocês o que é que a gente faz e o quanto que isso está custando lá fora, né? Aqui dentro a gente faz gratuitamente a nível acadêmico, para que todo mundo consiga se desenvolver pessoalmente, né? Isso é muito importante. Bom, eu vou falar um pouco sobre como os cavalos nos ensinam sobre liderança, né? E aí, a gente pega todo esse compilado, toda essa aula que foi dada pela Júlia em relação a perceber os animais, né? E aí eu trouxe algumas frases para a gente tentar refletir. Né? Os cavalos, eles são presos na natureza e seu comportamento será de fuga. Então, ele precisa se sentir seguro. Eu gostaria que a gente fizesse um exercício de trazer essas frases para o nosso cotidiano. Às vezes, a gente não consegue fazer o outro se sentir seguro. E aí, isso surte uma reação negativa ou um estado de inércia. A pessoa entendeu, mas ela não sabe exatamente o que fazer. Então, existe uma pressão dada ali naquele momento e a pessoa não se sentiu segura para efetuar dada atividade, né? Então, outra frase que a gente pode pensar agora é que os cavalos são animais sociáveis. Eles gostam de viver em comunidade, desenvolver comunicação e hierarquia. Como a Júlia diz, dentro da tropa existe um líder que exerce liderança sobre outro, e esse outro sobre outro, e assim sucessivamente. Não significa que aquele indivíduo que é liderado por todos, em algum momento, não exercite a liderança. Então, em algum momento, esse cavalo, ou esse indivíduo, trazendo para a gente, uma hora a gente vai exercer essa liderança, né? Então, a hierarquia ela é uma coisa rotativa, ela é mutável. Uma hora, na ausência de um líder, alguém tem que se manifestar à frente, né? Então, existe aí essa rotatividade entre o reino animal, né, entre o reino dos cavalos ali, entre a tropa, que a gente pode trazer para o nosso cotidiano e saber que dentro das nossas organizações, em algum momento, a gente vai exercer influência, a gente vai exercer a liderança. Então, os cavalos, eles também são animais grandes que precisam ser conquistados para colaborar.
E isso não é diferente dentro das nossas organizações. Às vezes a gente interpreta aquela pessoa fechada como alguém que a gente não pode se aproximar. Acho que se eu pedir tal coisa para fulano, ele não vai reagir tão bem. Então, como conquistar? Como chegar de uma forma que aquilo não soe como uma ameaça, não soe como, tipo assim, algo que você tem que fazer por obrigação ou por pressão. Então, assim como os cavalos, a gente também precisa ser conquistado para colaborar. E, além disso, os cavalos, eles demonstram um feedback sincero, né, espelhado no comportamento. Através do comportamento das pessoas, eles espelham isso. É o nervosismo, é o estresse, às vezes a calmaria. Tem pessoas que são muito calmas e os cavalos simplesmente refletem isso, né? Consegue se aproximar ali e ficar tranquilo. Então, dentro das organizações, também vai existir um feedback sincero. Como? A primeira coisa que você vai ler quando você dá um comando é a expressão facial da pessoa. Talvez ela demonstre não estar contente com aquele pedido, ou talvez ela fique assim, acho que eu não entendi bem o que é que ele pediu. Então, aí entra aí a questão da comunicação, como aprimorar, como saber, né, conquistar para colaborar, e se esse feedback, ele está te indicando alguma coisa, a pessoa está expressando que entendeu, ou está falando, porque tem pessoas que não vão conseguir verbalizar, simplesmente vão expressar com sua linguagem corporal. E cabe a gente ter essa expressão da leitura, né? Ler a leitura corporal do outro para ter um pouco mais de noção se aquilo realmente foi compreensível. Se vocês não estiverem entendendo ou eu estiver falando muito rápido, pode interromper, tá? E aqui eu trouxe alguns atributos de liderança que foram percebidos durante o trabalho com o cavalo. Então, a gente conseguiu perceber a proatividade. Então, a nossa equipe, durante todos os treinamentos, o workshop, por exemplo, né, foi como é que diz? Coletado esses dados. Essas palavras foram palavras frequentes dentro da rotina com o cavalo. A gente se sentiu proativo, tá precisando de alguma coisa, chegou junto, é para botar ração agora, qual a ração que eu boto? Não, tô levando balde. Então, assim, a gente conseguiu perceber essa proatividade dentro da equipe. E isso é uma característica desejável dentro das organizações. O foco no objetivo, por exemplo, ao que precisa ser feito. Foi me passado de forma técnica, eu tenho que fazer assim, 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 ou tipo, foi realmente demonstrado, né? Teve uma mentoria ali descrita de como fazer, o que deve ser feito, e você mantém o foco no objetivo. E aí a gente consegue perceber que com os cavalos, a gente não consegue muito se perder dali, porque é vivenciar o aqui e agora. São animais enormes, que já foi cansado de dizer que são presas na natureza, e qualquer reação desse animal vai lhe prender a atenção. Então, você vai estar ali o tempo inteiro prestando atenção no que você está fazendo. Então, se o objetivo é conduzir esse cavalo daqui até ali, eu vou manter o foco nessa atividade, e aí a gente consegue, né, ir chegando. Então, é muito difícil você ficar disperso perto de um animal que reage ao mínimo. Reage tipo a um som que às vezes a gente não está ouvindo e ele já percebeu há muito tempo. Então, a gente conseguiu perceber esse atributo de foco, né, no objetivo. O exercício da confiança, justamente por isso, porque é um animal enorme que tem muito mais força do que você. São animais sensíveis, dóceis, sim, mas são animais de bastante força. Então, qualquer reação, você precisa conquistar, você precisa exercitar a sua confiança. Às vezes, a gente está com medo do animal e ele está com a mesma sensação de você, ele também está com medo de você. Então, como exercitar essa confiança? Como que eu vou me aproximar desse animal? Que forma eu tenho que chegar? Como abordar? Eu vou por trás? Eu vou de frente? Vou bater de frente com um animal maior do que eu? Ou vou bater de frente com alguém que não sabe me receber tão bem? Como que eu vou chegar? Qual vai ser a sutileza que eu vou ter em exercitar a confiança de alguém, de algum indivíduo, né? O respeito mútuo foi outro atributo percebido pela essa questão. A observação do animal, o absinto, por exemplo, que é esse cavalo castanho aqui, né? Em treinamento, a gente teve que respeitar os limites dele. Por quê? Ele é um animal que, ao treinar, ele expressa um desconforto respiratório. Então, ele levanta muito a cabeça para respirar, a ponto de falar, meu Deus, eu quero alívio, falar entre aspas. Mas ele pede alívio através da leitura corporal dele, ele expressa essa questão de buscar respiração e uma certa fadiga. Aí ele interrompe o treinamento e sabe o que é que ele faz? Ele corre para o meio do redondel e, tipo assim, vai para cima da pessoa pedindo para parar. Então,
essa questão de observar, ler o comportamento animal, ler o comportamento de um certo indivíduo e entender que nem sempre ele está bem para dada atividade é importante, porque você começa a exercitar esse atributo, que é o respeito mútuo, entender as limitações do outro. Nem sempre ele está pronto para aquilo, ou ele realmente nunca vai estar, porque existe uma limitação mais grave do que a gente pode perceber, né? E a empatia é outra coisa que entra muito nesse exemplo que eu dei. Então, ter empatia em relação ao animal, a gente pode trazer em relação às nossas relações nas organizações, né? Nas empresas, por exemplo, na nossa equipe. Então, a gente costuma ver alguém sempre alegre, tipo a Tati. A Tati é uma pessoa muito energética. Se eu, que estou acostumado a ver ela assim, de repente vejo uma outra expressão corporal, que é aquela, não é de rotina, né? Mais cabisbaixa, o ombro caído, mais quieta, isso vai, tipo, me trazer um senso de, tipo assim, hoje ela não tá bem, ela não tá no normal dela. O que é que pode ter acontecido? E aí a gente começa a observar essa questão de empatia, né? Perceber o outro além do profissional. E aí a gente traz outros aqui atributos que eu vou só citar para vocês, que foram percebidos durante esse trabalho com o cavalo, que a gente traz para a nossa realidade. Então, a resiliência, que é a capacidade de se adaptar às mudanças. Quantas vezes choveu na data marcada para o workshop? Eu tenho muita dificuldade com esse atributo, porque eu não gosto de ter que mudar, sabe? Eu acho que eu sou um pouco técnico, ou sei lá, autocrático, não sei. Eu fico tentando, variando ali dentro das lideranças, mas é aquilo. Uma hora a gente ali lida de um jeito, outra hora a gente é de outro. E aí eu percebi que a resiliência é um atributo que eu estou lutando para conseguir. Porque eu não consigo chover, poxa, lá fora é tão melhor, a gente consegue ter mais controle das coisas, aqui dentro é muito apertado, o corredor é muito escuro, mas isso exige, né? Existem situações que vai exigir uma adaptação, e aí entra no atributo que é a resiliência. Outro, a capacidade de tomar decisões a partir de uma melhor observação. Isso que eu acabei de falar, do exemplo de ler uma pessoa e ver que ela não está no normal dela. E aí a gente pode trazer para a relação com o animal. O animal ali está expressando alguma coisa, eu estou avaliando para saber o que é que eu posso fazer. Às vezes a gente toca num certo ponto do cavalo e ele reage com um coice. Será que ele reagiu com aquele coice porque ele está rebelde naquele dia, não é um dia para ele, ou porque ele está com um incômodo ali, ele está com uma dor naquele local? Então, essa questão de observar e, a partir dali, tomar decisões. Isso é muito importante dentro das organizações. Eu quero muito, muito que vocês, tudo isso que eu estou lendo, vocês consigam trazer para dentro da estrutura organizacional de vocês, sabe? Então, a firmeza e humildade é uma coisa que a gente também conseguiu perceber, justamente por eles serem animais grandes, porém muito sensíveis. São animais sensíveis, então ali a gente começa, tem que levar, tem que rasquear de forma firme, senão ele acha que é uma mosca, e ele começa a tremer a pele ali, meio que incomodado. Então, firmeza durante o manejo e, ao mesmo tempo, a sensibilidade com alguma região que você tocou e doeu. Então, trazer isso também. Às vezes, a gente vai exercer uma liderança autocrática firme, mas isso não significa que vai ser, né, por tempo indeterminado. Existe um tempo que essa liderança sai de ação e vocês entram numa liderança mais empática, né, mais humilde. Outro exemplo é o aumento da autoconsciência, que é o balanço sobre as suas ações e como isso afetou o outro. Então, a gente consegue aí também ter essa percepção, né, de autoconsciência, de autocontrole emocional. E, além disso, motivar e incentivar. São outros atributos que a gente percebeu durante o workshop, por exemplo, de equipe. Enquanto alguém está guiando o cavalo no percurso, porque tem um objetivo, tem uma missão a ser feita, o que é que a equipe tem que fazer? O que é que os outros membros da equipe têm que fazer? Assistir? Só assistir o desempenho? Aqui a gente não fala de tipo assim, ele não conseguiu. Não existe isso. O mínimo que você faça é o que você já conseguiu e aquilo já é uma conquista. Então, não é a tarefa exatamente cumprida, mas iniciada. Porque se você não cumpre, alguém uma hora vai ter que terminar. E isso nem sempre é negativo. É tipo, gente, realmente estou precisando de ajuda. E quando que a gente vai ter a sensibilidade, sinceridade de dizer, eu não consigo sozinho. Eu preciso de uma ajuda, eu preciso da minha equipe de apoio. Galera, realmente não consegui.
assumir, isso não é fragilidade, não é sinônimo de fragilidade, entendeu? Isso é uma questão de liderança humilde. Gente, aqui eu não tive a capacidade, eu ainda não consegui desempenhar essa capacidade. Que tal vocês me ajudarem? Então, enquanto a gente está guiando o cavalo numa atividade, qual é o papel da equipe? Motivar, incentivar? Talvez, nem sempre, sabe por quê? Porque às vezes eu não quero que você me motive. Não, deixa que eu vou fazer e deixa eu ver como é que dá, né? O que vai acontecer. A Bianca, por exemplo, ela tentou outra alternativa no dia do treinamento dela, né, do workshop que ela participou. Ela foi guiar o cavalo e falou, gente, eu não quero ninguém torcendo por mim, ok? Ela simplesmente falou isso porque ela quis algo diferente. Ela quis uma conexão entre ela e o animal. Então ela buscou isso. Eu vou tentar me conectar com ele e eu vou, pedir delicadamente para que ele faça o percurso, passe pelos obstáculos e chegue lá na lona. Foi isso que ela pediu. Em nenhum momento ela pediu para ser motivada e incentivada. Ainda tem isso. A transparência de dizer o que você quer e o que você não quer. Então, foi um momento legal, ela conseguiu levar o cavalo e tal, mas foi diferente, porque ela quis outra trajetória, outro tipo de percurso para seguir. Então, olha, gente, todo mundo foi motivado, eu vou tentar sem motivação. Porque ali ela teve um foco, talvez, e uma conexão entre ela, ambiente, cavalo, que outras pessoas sendo incentivadas não tiveram. Agora, eu, Vinícius, adoro que me motive, me incentive. Eu tô indo lá, tá todo mundo, vai, Vinícius! E isso é muito legal, porque isso, para mim, é importante. Eu gosto do feedback. Por mais que o cavalo tenha errado, não tem a ver muito comigo. Tem a ver com ele não querer pular ali aquele obstáculo, não querer passar por ali. Meu Deus, meu cachorro querendo derrubar a porta. Enfim. E eu, gosto de ser motivado. Por mais que o cavalo erre, eu estou sendo motivado, entendeu? Aquilo é uma coisa que alimenta a minha iniciativa de fazer aquela atividade. E todos esses atributos que eu citei para vocês, né? Todas essas reflexões, elas se enquadram dentro da liderança humilde, né? O que é muito legal. Existem muitas outras coisas que vocês podem perceber, que vai ser muito individual. Vai ser uma experiência individual que vocês vão, caraca, eu percebi tal coisa que talvez eu nunca tenha percebido. Então, são experiências individuais que vão entrar dentro dessa liderança humilde. Tem gente que, caramba, será que eu sozinho eu acho que eu não consigo, porque eu tenho medo. Alguém pode ir comigo? Tá tudo bem. Isso aí é o que? É a questão de ter a transparência em dizer que sozinho, para mim, não é tão legal, não, gente. Eu preciso de alguém aqui, entendeu? Mas não se preocupe que no dia da prática, sempre vai ter um monitor ali para deixar você desempenhar sua tarefa e motivar você, se você quiser. Bom, e aqui eu trouxe um exemplo, né? Essa imagem, que é a Carolyn aqui, ó. Desculpa, Carolyn, te expor, mas isso é rotina de cavalo. Como a Júlia já ressaltou, existe uma zona de pressão entre o cavalo e a pessoa. E é assim com a gente. Existe uma zona de conforto que a gente não gosta que ninguém invada. O cavalo também é assim. Dentro desse redondel, ele reagiu porque ele não tem outra alternativa. Ele não tem como fugir. Tem uma cerca aqui. Então, sob pressão, o cavalo tendeu a reagir de uma forma negativa. E quantas vezes a gente invade a zona de pressão de um animal ou de uma pessoa e ela tende a reagir de forma, assim, muito indesejável, né? De uma forma que você não esperava. Mas olha como que você se apresentou. Presta atenção em como que você se apresenta às pessoas, o que você está pedindo. Está sendo sutil ou você está sendo bem incisivo a ponto da pessoa não ter alternativa de, de recorrer a outra coisa, né? A fugir, por exemplo. Ou, simplesmente virar de frente e entender o que está sendo pedido, né? Aqui entra uma questão de comunicação e limite. Então, eu trouxe essas duas frases, né? Que pressionar o outro, muitas vezes, pode surtir uma reação negativa. Que é aquilo que a gente não espera, que a gente não quer. Então, entra a importância de entender e respeitar o limite do outro. Eu acho que eu não preciso nem falar muita coisa, porque as frases são, assim, muito certeiras. É só a gente pegar e saber, realmente... Às vezes eu sou muito assim, fulano não reage tão bem. E aí? Vamos tentar exercitar a confiança desse colega de trabalho, vamos tentar ver aí outra alternativa de como chegar, como abordar e como pedir. E eu trouxe esse vídeo aqui de diferentes linguagens corporais durante o trabalho em redondel, né? Eu não sei se vai carregar, acho que tá meio, enfim. Primeiro momento,
Tá meio travando, né, gente? Mas, enfim, a Carolyn tá estimulando o Petrus e ele tá no ritmo, assim, que é o ritmo dele normalmente. Ele corta ali um pouquinho o percurso, né? Ao segundo momento, trocou o treinador, entrou a Ellen aqui tentando dar um estímulo. Ele já leu a linguagem corporal dela de outra forma. Então, ele tá já respondendo menos, com menos intensidade. Ali, ó, baixando a cabeça, tentando, para parar, vou parar ou não? E ela tentando dar estímulo para ele continuar rodando. Olha só, ele parou, tentou comer um capim ali. E aí ela continua tentando dar o estímulo. Roda o chicote como estímulo sonoro e visual e o cavalo não responde como ela gostaria. Porque o ideal do cavalo nesse momento seria um trote, uma marcha, né? Uma marcha trotada, tanto faz. E ele não responde tão bem. Eu não sei se está travando muito para vocês, para mim está travando um pouco. Mas eu estou narrando aqui só para vocês terem ideia. Então ela tenta. E ele está lendo especialmente a linguagem corporal dela. Ela não entra na zona de pressão dele. Talvez se ela entrasse um pouquinho, ele tivesse outra apresentação. Tipo, tenho que correr agora. Nossa, tenho que, né, me exercitar mais agora. Então depende muito de quem e como você está pedindo ou passando alguma instrução. Você está indicando a direção? Como que você está passando essa comunicação para a pessoa? O que você quer que ela faça que ela ainda não entendeu? Está tão transparente assim a sua comunicação? Às vezes não. Então esse vídeo é mais para a gente ler algumas linguagens corporais. Vai ter um terceiro momento, olha lá. Trocou de novo a Carolyn. Olha só. Ele já entrou no trotezinho. Porque entrou outra linguagem corporal, entendeu? Outro estímulo. Ela já saiu ali do cantinho do capim, já está passando mais, né? Entrando um pouco mais na zona de pressão dele. Então, é outro estímulo, é outra linguagem corporal que é percebida pelo animal. E é assim no nosso cotidiano. Quando fulano entra pela porta ali, a primeira coisa que a gente lê é a imagem, né? É a leitura corporal que a gente faz da pessoa. Nossa, tá tão... Em um quarto momento, o cavalo parou, um ser humano que vocês conhecem vai só entrar. O Jorginho. O Petrus ele deu um estímulo na garupa do Petrus. E só foi com levantar o braço e bater a palma. Olha o cavalo reagindo sem instrumento, que poderia ser um chicote. Ele está lendo outra linguagem corporal. Olha, o Jorginho está lá atrás. Ele não está como a Carolyn está, tipo, na zona de pressão, ali um pouquinho mais à frente. Está um pouco mais atrás. E o cavalo está respondendo. Ele está prestando atenção nas 3 pessoas que estão ali dentro? Sim. Mas existe um estímulo, uma presença maior que está estimulando esse comportamento. Então, ele está ali, ó, já num ritmo mais acelerado, porque ele leu outra linguagem corporal. Tá travando para mim. Enfim, era isso que eu queria que vocês entendessem aqui, que existem várias personalidades, existem vários tipos de líder, e existem várias formas de você indicar o que precisa ser feito. E aí, o animal foi o exemplo, né? O cavalo, ele foi um exemplo de uma linguagem, né? Não verbal, que é a linguagem corporal, que é o que ele melhor lê. É como que você se apresenta, né? Então, aí é um exemplo prático, né? Para a gente trazer para as nossas relações, de como que a gente se apresenta para as pessoas. E aí eu trouxe 2 frases só para a gente refletir, e já estamos encerrando nossa capacitação teórica, para vocês pensarem nessas frases em situações do dia a dia. Aqui a primeira frase diz: cavalos são presa na natureza, né? Seu comportamento será normalmente de fuga ou luta. Algumas vezes fica em inércia sem saber o que fazer. Precisa se sentir seguro. Você concorda que quando somos pegos de surpresa, tendemos a essas mesmas reações e isso tem uma relação com a forma que somos abordados? Então, se vocês quiserem dar um joinha só para me saber que vocês estão entendendo, show. E a outra frase diz: são animais grandes que precisam ser conquistados para colaborar. Às vezes, seu colega de trabalho nem é tão grande assim. É pitico, piquira, né? Petrus da vida. Mas ele tem um temperamento que é o Petrus em pessoa.
é pequeno, mas é muito arisco. E aí? Como fazer para conquistar a confiança dessa pessoa? Para colaborar? Você também acha que nas relações interpessoais precisa ser conquistado e até mesmo conquistar para uma melhor cooperação em algo? Muito joinha, gente, muito joinha, porque isso é prático e é um fato. A gente precisa, sob pressão, tem gente que funciona, mas tem outras pessoas que empacam sob pressão. E como conquistar para aquela cooperação fluir bem? Né? Então é isso, eu faço uma parte meio coach, eu detesto isso, não estou tentando roubar o trabalho dos psicólogos não, tá? Mas é aprendizado, são coisas que a gente aprende com o cavalo, que a gente traz para as nossas relações, para os nossos trabalhos, né? Para a nossa relação família, relacionamento também amoroso, afetivo, né? É muito importante essas questões. E aí eu trouxe só para finalizar a importância do contato com a natureza. A primeira frase diz que a conexão com o ambiente físico e com os animais